eu até estava comentando aqui, o que acontece? Tem muitos irmãos que estão me acompanhando desde 2017. Outros me acompanham bem antes de 2017. Mas, infelizmente, tem muitos irmãos que não cresceram nada. Tem irmãos que dizem, não vai acontecer nada em abril agora, vai passar e vai passar mais ano e ano e ano. Então, o que significa? Significa que esses irmãos não cresceram nada. Por quê? Porque se eles tivessem crescido alguma coisa, eles teriam entendimento das profecias das 70 semanas, das 2.300 tardes, desse calendário aqui, que tudo aponta para ser esse ano o arrebatamento da igreja fiel, da igreja de Filadélfia. Se eles não ganhou esse entendimento até agora, não vai ganhar mais, porque não há mais tempo. E outra, se não ganhou até agora, ou é porque não cresceu, ou é porque é muito incrédulo. Porque as profecias estão muito claras. As profecias dentro das escrituras estão saltando para fora do texto. Hoje, quando eu leio as escrituras, as profecias, os versículos, eles faltam saltar para fora do texto, de tão real que se tornou. O nosso entendimento hoje se tornou muito mais aguçado do que em 2017. Nosso conhecimento hoje se tornou algo amplo, algo tremendo, que a Terra já nos mostrou até aqui. Então, o que acontece, irmãos? Eu vou estar lendo aqui o Apocalipse 14, mas antes de eu ler o Apocalipse 14, eu quero trazer para os irmãos o seguinte. Tem muitos irmãos que já me perguntou sobre o capítulo 7, capítulo 7 de Apocalipse, onde fala dos 144 mil das 12 tribos de Israel. O que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte, eu não creio no capítulo 7, eu acredito que ele é um incesto. Acredito não, ele é um incesto. Ele foi introduzido entre o 6º selo e o 7º selo. Vou até colocar um rodapé da Bíblia ao meio aí para vocês verem o que falei. Ó. O capítulo 7 é como um parênteses entre o 6º e o 7º selo, que mostra como o Criador assegura a salvação para o seu povo. Então, o que acontece? Antigamente eu até acreditava nesse capítulo, mas hoje, quando o conhecimento nosso vai ampliando, nós vamos descartando tudo que não bate com a Escritura, nós vamos lançando fora. Tudo tem que acontecer na ordem, os selos, todos os selos, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e o 7º, sem haver intervalo. Porém, eles introduziu esse capítulo 7 logo após o 6º selo. Depois é que vem o 7º selo, depois desse capítulo 7. E esse capítulo 7, então, ele não faz sentido algum. Por quê? Porque o capítulo 7 está falando de 144 mil selados das 12 tribos de Israel. Primeiro, porque o Apocalipse, ele não é um livro que foi deixado para Israel. O Apocalipse, ele foi escrito para a igreja do Mashiach. Onde está isso? Isso está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 14. Yahshua falou com Yauhana, com João, o presbítero Yauhana. O que você vê, o que você está vendo, escreve e envia para 7 igrejas da Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Falou lá o nome das 7, ela falou, o que você está vendo, envia para 7 igrejas. As 7 igrejas nós sabemos que é o período que a igreja vai passar em toda a terra. Começou com a igreja de Éfeso, que durou 100 anos. Depois veio a igreja de Esmirna, durou 300 anos. Depois veio a igreja de Pérgamo. É o período de toda a igreja na terra. São 7 períodos, 7 eras. Então, o Apocalipse não foi escrito para judeus, não foi escrito para os Yaldim, não foi escrito para Israel. Foi escrito para a igreja do Mashiach. Então, o que esse texto está fazendo aí? Falando de 144 mil que foram selados das 12 tribos de Israel. Segundo, se o capítulo for inspirado, esses 144 mil não tem nada a ver com os 144 mil do capítulo 14. Por quê? Porque os 144 mil do capítulo 7, eles passam pela tribulação. Eles são selados lá para poder passar pela tribulação. E eles são selados no meio da tribulação. Fala, sela eles e o selo vai estar sobre a testa deles. Então, só será danificado as árvores e as pessoas que... Só vai ser danificado as pessoas que não receberam a marca, o selo do Criador. Então, ali estão no meio da tribulação, estão sendo selados no meio da tribulação. Então, o que acontece? Os 144 mil do capítulo 14 não passa pela tribulação. Eles são primícias. As primícias são colhidas antes da tribulação começar. Depois vem a segunda colheita da seara do Criador. Quem não assistiu o vídeo, assiste o meu vídeo anterior lá, que eu falei sobre o Apocalipse 14 lá, por quê? Porque eu falei das 2 colheitas. Eu mostrei que na seara do Criador, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, lá o apóstolo Shaul fala que nós somos a seara do Criador, e que na seara do Criador existe a cevada e o trigo.
E lá no vídeo anterior eu mostrei que as primícias da cevada são colhidas antes da tribulação. E aí depois vem o trigo. O trigo é colhido no final da tribulação. E eu mostrei isso no Apocalipse capítulo 14. Hoje eu vou mostrar novamente, porque o capítulo 14 fala sobre isso, fala sobre as duas colheitas. A colheita das primícias da cevada e a segunda colheita que ocorre no final da tribulação. Interpretando para você que está me vendo pela primeira vez, para que você possa entender. Primeira colheita significa o quê? Primeiro arrebatamento. Segunda colheita significa o quê? Segundo arrebatamento. Por isso que existe 2 arrebatamentos, porque tem 2 colheitas e nós somos a seara do Criador. Então até aqui eu espero que você entendeu. E aí o que acontece? Tem mais coisas que não bate. O Apocalipse capítulo 14 some a tribo de Dan e a tribo de Efraim. Ela é lançada fora. Quando você vai lá em Gênesis 49, lá está Dan e está Efraim. Porém, Dan e Efraim não aparecem na lista dos 144 mil do Apocalipse capítulo 7. Foi mudado, foi dado outros nomes, Manassés e outro lá. Então foi substituído, foi trocado. Alguns falam que foi trocado porque Dan cometeu idolatria e Efraim também cometeu idolatria. Porém, eu não acredito nessa tese, porque todo Israel se tornou idólatra no Velho Testamento. Se fosse assim, teria que tirar todas as tribos fora também. Então, o que acontece, irmão? Eu não creio no Apocalipse capítulo 14. Por quê? Porque lá ainda vira e fala assim, quem são esses que vêm da grande tribulação? Está falando da igreja passando pela tribulação, que chega lá diante do trono do Criador, com palmeiras na mão. Aí um dos anciãos vira e fala assim, esses aí são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes do sangue do Cordeiro e estão diante do trono do Criador e agora o servem de dia e de noite para todo sempre. Para começar, lá não existe noite. Então, como é que eles vão servir de dia e de noite? Uma vez que foi arrebatado para lá, não tem noite. Por quê? Porque Iau é a glória da cidade santa. Então, lá não existe noite. E lá está dizendo, eles vão servir a Iau de dia e de noite. Não vou entrar aqui em mais questão, não. Mas o capítulo 7, para mim, está descartado. Por quê? Porque não vai... A igreja, quando ela for arrebatada, a igreja de Filadélfia, as primícias da cevada, os vencedores, aqueles que são colhidos no primeiro arrebatamento, eles vão lá para a glória onde o Eterno está, para o Monte Sião. Já mostrei isso nos outros vídeos. Porém, o trigo, que é a igreja de Laodiceia, que vai passar pela tribulação, ela vai para as nuvens, encontrar o Salvador nas nuvens. Ela não vai lá para onde o Criador está, no trono. Não. E Yahshua deixa o trono, vem para as nuvens e faz o segundo arrebatamento, a segunda colheita. Onde está isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17. Fala que eles vão encontrar o Salvador nos ares, nas nuvens. Apocalipse, capítulo 14, versículo 14, fala, vi um semelhante ao Filho do Homem sobre as nuvens. E um anjo disse para ele, meta, pois, porque a seara da terra está madura. É a segunda colheita, é o segundo arrebatamento. Então, o capítulo 14, o capítulo 7, entra em contradição com o capítulo 14. A não ser que esses 144 mil seja da tribo de Israel, que vai ficar aqui na terra, aqui, vai passar pela tribulação. Mas, mesmo assim, não faz sentido, porque depois fala que uma turma chegou lá na glória, aí já não bate mais. Porque só vai lá para onde o Eterno está, o filho varão, a igreja de Filadélfia, os 144 mil, os vencedores, que tudo... Os 144 mil, os 24 anciões, o filho varão, tudo forma um grupo só. Os vencedores. Hoje nós vamos ver isso mais uma vez. Então, só vai para lá os vencedores. O restante de Laodiceia vai encontrar Yahshua nas nuvens. Não vai lá para onde o Criador está, não. E ainda mais dizendo, vão adorar ele de dia e de noite. Lá não existe noite. Está no capítulo 7, versículo 15. Então, vou dar sequência aqui. E aí, os irmãos vão me acompanhando aí. Deixa eu tirar aqui. Eu já descartei aqui 2 aqui agora. Então, peraí. Aqui diz assim, a revelação plena do Apocalipse 14. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Yahshua. Por quê? Porque no capítulo 14 fala assim, viu 144 mil com o Cordeiro no Monte Sião. Cordeiro é Yahshua. Quem são os 144 mil? Já falei aqui, mas eu vou mostrar no vídeo. Os 144 mil é um grupo de vencedores que está separando Deus da época de Adão. Ele está separando 144 mil vencedores. Então, quando você ouvir falar no livro de Apocalipse, 144 mil, 24 anciões, o filho varão do Apocalipse 12, os vencedores de cada era da igreja, quando Yahshua fala assim, ao vencedor, dá-lhe-ei sentar comigo no meu trono, ao vencedor, dá-lhe-ei um cetro de ferro, ao vencedor será dado uma coroa. E esses vencedores formam os 144 mil. Os 24 anciões formam os 144 mil. Por isso que
quando você faz a soma em cima do número 12, acaba chegando em 144 mil. 24 anciões, das 12 tribos de Israel do Velho Testamento, 12 apóstolos do Novo Testamento, mostrando que vai vir do Velho Testamento e do Novo Testamento. Então tá, irmãos. Aí o que acontece? Eles vão para o Monte Sião, lá onde o Criador está. E eles vão andar com o Cordeiro, aonde quer que o Cordeiro esteja. Por quê? Porque esses 144 mil é a noiva fiel, é a igreja fiel, que está se preparando para poder casar com ele. É os vencedores. Deixa eu só pegar outra página aqui para nós entrar nela aqui agora. A Escritura fala 144 mil. Quando você chega no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 17, é interessante que lá fala que o muro da Cidade Santa, Yal-Shalom, esse nome vai estar na testa dos vencedores, dos 144 mil. Esse nome vai estar na testa deles. Onde está isso? Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Escreverei na testa do vencedor o meu nome, o nome do meu pai e o nome da Cidade Santa. O nome do meu pai, Yal. Meu nome, Yaush. E o nome da Cidade Santa, Yal-Shalom. Então, esse nome aqui vai estar na testa dos 144 mil. Por quê? Porque eles pertencem à Cidade Santa. Como é que é o nome da Cidade Santa? Yal-Shalom. Então, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, diz que o muro dessa cidade, a medida dele é de 144 côvados. Tá vendo aí, irmãos? Que os 144 mil é representado pela muralha que cerca a Cidade Santa lá na glória. Por que ele é representado pela muralha? Porque a muralha fala de proteção. Eles é a parte forte da Cidade Santa. É os 144 mil. É os vencedores. Deixa eu só pegar aqui. Outra página aqui. Então, quando nós lemos Apocalipse capítulo 14, eu vou ler aqui agora, o próximo versículo diz assim. O versículo 1 diz assim. Tive depois essa visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião com 144 mil que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz que vinha do céu semelhante a um fragor de águas e ao ribombo de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como um som de citaras, tocando as suas citaras. Que voz é essa aqui que Elhana viu lá no Monte Sião, que era uma voz como voz de muitas águas e essa voz era como voz de muitas citaras tocando as suas citaras. Citaras é aquele instrumento de corda que Davi tocava para expulsar os demônios do rei Saul. Então, que voz é essa que é como voz de muitas águas? É a voz de Yahshua. Quando você chega no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 14 e 15, fala que Yahshua tem a voz como voz de muitas águas. E que voz é essa que é como voz de muitas citaras tocando? A voz de Yahshua. Apocalipse, capítulo 14, versículo 2. Mas por que a voz dele é como voz de muitas citaras? Porque os 144 mil vão aprender a tocar citaras. E Yahshua está ensinando para eles o louvor que vai ser tocado diante do Pai. E Yahshua está ensinando para eles o hino da libertação. Da mesma forma que Moisés, quando tirou o povo lá do Egito e atravessou o Mar Vermelho, e quando ele acabou de atravessar o Mar Vermelho e Faraó veio atrás para destruir ele, e ele estendeu o cajado e as águas fecharam e mataram todos os soldados de Faraó, e Miriam passou a mão no tamborim, e a Escritura diz que eles estavam cantando o cântico de Moisés, o cântico da libertação. Esse cântico vai ser repetido agora, mas com a pessoa de Yahshua. Ele agora é o verdadeiro libertador. E agora é a segunda libertação que vai ocorrer. Porém, quem vai ganhar essa libertação agora é os 144 mil. É o filho varão. Entendeu, irmãos? Então vai haver um novo cântico no céu. Apocalipse capítulo 15 fala que os 144 mil vão cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Vão cantar perante Yahweh dos exércitos. Então, Yahshua está ensinando para eles o cântico da libertação, o cântico da redenção. Igual eles cantaram lá que Moisés representava Yahshua. Moisés era o homem mais manso que tinha na terra. Foi Moisés que libertou o povo do Egito. Então, Moisés estava na frente liderando aquele povo. Ele representava Yahshua. Então, ele levantou o cajado, o mar abriu. Levantou o cajado, o mar fechou. Olha aí o rodapé da Bíblia de Jerusalém. Moisés havia cantado a libertação do Egito. O Cântico Novo celebra a nova libertação do povo do Criador e a nova ordem restaurada pelo Cordeiro imolado. Aí, isso aí é Apocalipse, capítulo 14 e capítulo 15, fala desse Cântico da libertação. Está no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Então,
que os 144 mil vai fazer lá quando eles chegar lá na glória? Eles vão ter que aprender o cântico. Por quê? Porque eles vão estar perante o Pai. E Alcha vai levar eles lá perante o Pai para apresentar eles. Por que Alcha vai levar eles perante o Pai para poder apresentar eles? Nós vamos ver dentro do capítulo 14 o porquê disso. Eles vão ser levados porque eles são primícias. E as primícias têm que ser levadas lá no templo, aonde está o Criador. Igual no Velho Testamento. Eles levavam as primícias da cevada lá no Santo dos Santos. Lá o sacerdote levava e movia as primícias da cevada perante a glória do Eterno ali, para que o restante da colheita fosse aceito por Ial dos Exércitos. Então, até aqui, eu creio que deu para os irmãos entender. Aqui, ó. Porque a sua voz é como citaras tocando? O que é uma citara? Eu já falei. É aquilo que Davi tocou. Os 144 mil, os 24 anciões, tá vendo? Vão cantar esse cântico. Por quê? Porque é o mesmo grupo. E aonde está mostrando isso? Apocalipse capítulo 5, versículos 7 e 8. Por isso que eu falei que tem que andar dentro das escrituras para poder entender. Quando você lê Apocalipse 14, versículo 2, fala que os 144 mil estão aprendendo o cântico, que é um cântico tocado com citaras. Tem que ter citaras, porque a voz de Alcha é como voz de citaras. Olha o que está agora em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciões. Agora já não está falando de 144 mil, está falando de 24 anciões. Por quê? Porque eles são os 144 mil. Agora, prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma citara e taça de ouro cheia de incenso. Reparou que eles estão com citara na mão agora? Que são as orações dos santos, cantando um cântico novo, um novo cântico. Os 24 anciões agora aprenderam o cântico novo. Quando você chega em Apocalipse 14, fala que os únicos que podem aprender o cântico é os 144 mil. Isso prova que os 24 anciões é os 144 mil. Porque o mesmo cântico que os 144 mil aprendeu, eles também aprenderam. Então, é o mesmo grupo. Porém, num lugar é chamado de 144 mil. No outro é chamado de 24 anciões. No outro é chamado de filho varão. Em outros lugares é chamado de vencedores. Porém, é um grupo só. E esse grupo é muito pequeno. Eles são as primícias. Primícias são um fechozinho muito pequeno, levado na mão, para ser apresentado lá dentro do templo. Por isso que a primeira colheita vai ser muito poucos que vai subir nela. Por quê? Porque os 144 mil está sendo contado desde a época de Adão e vem sendo contado até na era de Filadélfia agora, da onde vai tirar o restozinho para completar o número. Vai sair de dentro da igreja de Filadélfia o resto que vai completar o número dos 144 mil e só eles vão subir no primeiro arrebatamento. Não tem nada a ver com os 144 mil que as testemunhas de Jeová prega lá. Primeiro que eles estão enganados que eles pregam Jeová com a letra J. E os 144 mil traz o nome Ial, não é Jeová, é Ial na testa, senão traria Jeová na testa. Então nenhum deles está dentro desse grupo, está tudo fora. Eles até falam que falta 9 mil para poder completar o número. Então, irmãos, eu vou aqui agora, deixa eu chegar aqui, querido. Repare que quando João é arrebatado em Apocalipse capítulo 4, versículo 2, ele chega no céu e vê os 144 mil. Esses 24 anciões são os mesmos 144 mil que foram resgatados da terra. Só estou mostrando aqui agora que os 144 mil do capítulo 14 não passa pela tribulação. Por quê? Porque no capítulo 4 de Apocalipse, capítulo 4, versículo 2, fala que foi aberta uma porta no céu e Alcha falou para o presbítero Elhana, sobe para cá e eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. Quando ele chegou lá, ele começou a ter toda a visão do Apocalipse. Então, ele chegou no início do primeiro arrebatamento. Ele chegou no início, ele chegou ali, ó. Pá, quando ele chegou lá, o que ele viu lá? Ele viu os 24 anciões. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, até o 9. Ele viu os 24 anciões. E os 24 anciões são quem? São os 144 mil. Eles não vão passar pela tribulação. Por quê? Porque os 24 anciões, os 144 mil, chega lá antes dele abrir o primeiro selo. Lá diz que Elhana, o presbítero, quando chegou lá, ele viu os 24 anciões e viu o Criador segurando um livro na mão direita, que são os 7 selos. E aí ele chorava muito porque ninguém era digno de abrir os 7 selos. E um dos anciões veio até o presbítero Elhana e falou com ele, não chores, porque o leão da tribo de Alda venceu para abrir os 7 selos do Apocalipse. Isso significa que os 144 mil, ou seja, os 24 anciões, chega lá antes de abrir sequer o primeiro selo. Por quê? Porque eles têm que participar
de toda a abertura dos 7 selos. Eles têm que ver todas as 7 trombetas sendo tocadas. Então, eles vão estar lá durante todo o período da tribulação, que é o período de 7 anos. Isso prova, com A mais B, que eles não vão passar pela tribulação, igual ensinam os falsos pregadores aí. Mas por que eles ensinam dessa forma? Porque eles só viram uma colheita, eles viram só um arrebatamento, eles não viram as 2 colheitas, os 2 arrebatamentos. E eles nem sabem o que é 24 anciões e quem são os 144 mil. É tanto que os pastores pregam que os 144 mil é das 12 tribos de Israel que vai pregar durante a tribulação lá, os 144 mil do capítulo 14, eles falam isso. Mas os 144 mil do capítulo 14 não vão pregar. Quem vai pregar as 2 testemunhas, Elias e Moisés, Marcha e Alial, e o anjo da igreja de Laodiceia. Então, irmãos, não tem esse negócio de 144 mil sair pregando, não. Quem vai pregar as 2 testemunhas. E aí o que acontece agora? Então, os 144 mil são resgatados como primícia. Tá? No Apocalipse capítulo 14. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. E aí, quando você chega no livro de Apocalipse capítulo 5, versículo 8 e 9, presta atenção. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 4, diz que os 144 mil foram resgatados de toda a terra. Quando você chega no capítulo 5 e versículo 8, olha o que diz. Versículo 9. Cantando um cântico novo, digno és tu de receber o livro e abrir seus selos, pois fostes imolados, e por teu sangue resgataste para o Criador homens de toda tribo, língua, povo e nação. Só que no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, diz que quem foi resgatado de todo tribo, povo, línguas e nações foram os 144 mil. Agora, no capítulo 5, versículo 9, diz que quem foi resgatado de todas as tribos, povos, línguas e nações foram os 24 anciões. Tá vendo, irmãos? Que é o mesmo grupo? Beleza. Então, vamos dar sequência aqui. Não vou estender muito provando isso aqui, não, porque eu tenho um vídeo aí no canal Atalaia de Algo, onde eu mostro que os 24 anciões e os 144 mil e o filho varão é o mesmo grupo. Se você que nunca está me vendo pela primeira vez quiser assistir esse vídeo, vá lá que você vai ganhar um entendimento esclarecedor. Lá eu vou mostrar que os 24 anciões estão sentados no trono, que eles têm coroa. Aí você chega lá no livro de Apocalipse e fala: ao vencedor dar-lhe-ei uma coroa, ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, vencedor de cada era da igreja. Provando que é o mesmo grupo. Ok, irmãos? Então tá, aqui agora eu vou pegar aqui. Que cântico é esse? Este é o cântico da libertação, é aqui que eu falei. E da vitória. Israel, depois que obtiver a libertação do Egito por meio do sangue do Cordeiro, Êxodo 12, versículo 22. Israel, depois que obteve a vitória por meio do sangue do Cordeiro, depois que venceram o Faraó no Mar Vermelho, eles cantaram um novo cântico. Quando você chega no livro de Apocalipse, capítulo 14, fala que eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. Eles quem? O filho varão. O filho varão é o mesmo grupo, forma o mesmo grupo. Tá vendo? Então quem vai cantar o canto da libertação, o filho varão também vai cantar, porque ele forma o mesmo grupo e ele venceu graças ao sangue do Cordeiro. Está lá no Apocalipse 12, versículo 11. Vamos passando aí, meus irmãos, fica ligado aí para você não perder o raciocínio, que os irmãos vão ver aí que o Apocalipse 14 mostra o dia do arrebatamento e que esse dia é o dia 15 de Nissan, é o dia 15 de Abib. Então essa tese de que ninguém sabe o dia e nem a hora caiu por terra. Primeiro que Mateus também não está falando do dia do arrebatamento, está falando do dia da volta de Yahshua. Ali, capítulo 24, versículo 32, fala com respeito àquele dia, aquela hora, ninguém sabe. Quando você lê o contexto todo, está falando da volta dele nas nuvens. Porém, quem vê o primeiro arrebatamento, vê o segundo também. O segundo também é 7 anos depois, é só calcular depois. Mas o que acontece? No livro de Lucas, não tem esse versículo, ninguém sabe o dia e nem a hora. É só você ler Lucas 21, versus Mateus 24. Você vai ver que em Mateus narra a parábola da figueira, Lucas 21 também narra a parábola da figueira. Narra a mesma história lá de Yahshua vindo nas nuvens, porém Lucas não registra, ninguém sabe o dia e nem a hora. Mateus acrescenta. Mateus está cheio de versículos acrescentados, cheio de fermento, colocado pela Babilônia, que é a igreja católica. Então aqui, Apocalipse 14 diz assim, 14, versículo 4. Vou voltar lá agora. O versículo 3 fala: cantava um novo cântico diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, exceto 144 mil. Agora veja assim, o versículo 4. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens.
segue o Cordeiro aonde quer que ele vá. Eles não se contaminaram com mulheres. Aí os pastores vêm e falam assim, não, 144 é 144 mil das tribos de Israel, que são homens virgens, que não casou com mulher. Então eles são virgens, eles não casou com mulher. Não tem nada disso, irmão. Esse texto aqui é espiritual. Não tem nada a ver de casamento, relação sexual de homem com mulher e perder a virgindade, não. E outra, não é esse 144 mil que não é constituído só por homens, varão, não. É constituído por homens e mulher, varão e varoa. Faz parte dos 144 mil. Os vencedores não é constituído só por homens, não. E ao não tem esse preconceito. É homem e mulher. Por quê? Porque a igreja do Machia, e Ausch falou, não existe bárbaro, não existe escravo, não existe judeu, não existe alemão, não existe macho, não existe fêmea. Todos formam um só povo, formam o seu corpo. O corpo do Machia é constituído de homens e de mulheres. Então, os 144 mil, eles são homens e mulheres. Se fosse assim, não pode falar assim, ele segue o Cordeiro aonde quer que ele vá, porque quem vai seguir o Cordeiro é a esposa do Cordeiro. Eu sou homem, então como é que eu vou ser esposa do Cordeiro? A questão aqui é espiritual. E aí o texto, então, está dizendo o quê? Não se contaminaram com mulheres. Romeus, que mulheres são essas, então? Mulheres são igrejas, religiões, que pregam coisas pagãs, como a igreja católica, que é chamada de mulher em Apocalipse, capítulo 17. Fala, vi uma mulher montada numa besta, uma prostituta, escarlate, vestida de escarlate, de vermelho, igual os papas e os cardeais, vem. Eu já lancei um vídeo também falando sobre isso. Igual os papas e os cardeais veste-se de vermelho lá, ó, vermelho, da cor do pecado lá. Então, o que acontece? A grande prostituta, a igreja católica, a mãe das demais prostitutas, que são as igrejas evangélicas, as demais religiões que saiu de dentro dela, igual o islamismo também, que saiu de dentro do catolicismo romano, que saiu de dentro do catolicismo romano. Por isso que se conta carochinha até hoje no islamismo. Então, o que acontece? Mulher, aqui, os 144 mil não se contaminou com mulheres, são religiões. É um grupo de pessoas que forma determinada religião, outro grupo de pessoas que forma determinada religião. Por isso que você chega em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, e Ausch fala assim, vocês têm aí a Jezabel dentro no meio de vocês. Quem é a Jezabel que está ali levando os filhos dele a cometer prostituição, levando os filhos do Criador a cometer prostituição, comendo coisa sacrificada aos ídolos? A tradução Almeida fala, levando os meus servos a se prostituírem. Quem é a Jezabel ali? É a hierarquia dentro da igreja católica. É a Jezabel. É os bispos, os cardeais. Por isso que ela diz assim, ela se afirma ser profetiza. Ela ensina os meus servos a se prostituírem com os ídolos. Santo Antônio, Maria, Pedro, São Sebastião, tudo debaixo de idolatria, se prostituindo contra o Criador dos Exércitos. Ele tem que adorar Eial dos Exércitos. Não é essa idolatria que o catolicismo romano levou as pessoas a adorar. Então, mulher é religiões. Batista, preteriana, Iceia, Universal, são igrejas, são mulheres. Você não pode se contaminar com essas mulheres. Por que a Batista está dentro, Romeu? Porque são seitas. Denominações são seitas, não são igreja. Se você pesquisar, já lancei outro vídeo também falando sobre isso. Só pode ter uma igreja em cada cidade. Por isso que na Bíblia fala, a igreja é em Jerusalém, a igreja em Pérgamo. Pérgamo é o nome da cidade. A igreja em Tiatira é o nome da cidade. A igreja em Tessalonicenses. Então, era uma igreja em cada cidade. Só pode haver uma. Não fala as igrejas em Unai, as igrejas em São Paulo. Não, é uma igreja em cada cidade. É assim que a Bíblia ensina. Se colocar mais de uma, se torna o quê? Seitas. Seita. A palavra seita significa divisão, partido tomado. Se você pega um dicionário, igual eu tenho aqui, tá guardado aqui. Se você pega um dicionário bíblico, ele vai te mostrar que denominações não é igreja, é seita, é facção, é divisão, é um partido tomado. Porque em várias cidades tem várias facções, várias seitas. Assembleia, Batista, Preteriano, você não pode tomar partido nenhum. Então, essas mulheres são essas igrejas. Por que as denominações também são consideradas como prostitutas? Porque são filhas da igreja católica. Martinho Lutero saiu lá de dentro. Entendeu, irmãos? E saiu, aí surgiu a igreja luterana, igreja de Martinho Lutero. Depois, preteriana.
batista. Foi vindo, congregação cristã no Brasil. Tudo isso é seita. Tudo isso está fora. Quem tiver introduzido no meio delas não pertence aos 144 mil. Por quê? Porque elas estão pregando aquilo que a mãe delas ensinou para elas. A Trindade. 3 deuses. Onde já se viu isso? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 deuses em um só. Não existe isso. Por isso que Yahshua falou, Yahweh é um. E somente a ele adorarás e só a ele prestarás culto. Quando eles perguntou para ele qual é o maior mandamento, ele virou e fez questão de enfatizar. Ele virou e falou, está escrito. Aonde? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Está escrito, ouve, ó Israel, Yahweh é um e não existe outro além dele. Yahweh não é 3. Quem ensina 3 é as prostitutas, as religiões, as mulheres. E elas querem te pegar e levar para lá para você se tornar idólatra. As mulheres pregam Jesus Cristo, o Deus porco de Roma, da Igreja Católica. Então, não se contaminar com mulheres é sair fora de todas essas idolatrias. É não invocar mais a Trindade, é não invocar mais o nome Jesus, Deus, que vem dizer, o Senhor, que significa Baal. É invocar somente Yahweh e Yahshua. Aí você agora passa a invocar o nome do noivo verdadeiro. Filadélfia chegou nesse entendimento. Por isso que ele falou, vocês não negaram o meu nome, Yahshua. As demais, tá? Debaixo de idolatria. A não ser aquela que Paulo começou lá atrás e Esmirna. Dali para cá, caiu tudo. Agora voltou para o eixo novamente. Então, 144 mil não se contaminou com mulheres. Para provar que a contaminação é essa idolatria aí, olha o que diz o próximo versículo. Esses foram resgatados entre os homens como primícias para o Criador e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrada mentira. Mentira aqui é o quê? É mentir para uma pessoa ou mentir para fulano? Não. Mentira aqui é invocar nome de ídolos. Por quê? Porque quando você vai lá, deixa eu achar o versículo aqui. Quando você vai lá em Jeremias, vou pegar 2 versículos só aqui, não vou pegar mais do que 2, não. Não é necessário pegar mais do que 2, porque quem lê a Escritura sabe que fala que não pode invocar nome de ídolos. Josué fala, não achará o nome dos ídolos na sua boca. Jeremias capítulo 10, versículo 15, fala que os ídolos são mentira. Jeremias 51, versículo 18, fala que os ídolos são mentira. Então, na sua boca não se achou mentira. Na sua boca não se achou o nome dos ídolos. Eles abandonou os ídolos. Só invoca Yahweh e Yahshua. Por isso que no livro de Atos e no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Saul vira e fala assim, vocês devem reunir com aqueles que invocam o nome do Mashiach. Por isso que eles queriam matar o apóstolo Saul no livro de Atos. Fala assim, esse aí não é aquele que perseguia aqueles que invocavam o seu nome? Então, nós temos que invocar o nome verdadeiro, o nome de Yahshua, porque esse nome nos purifica. 1 Coríntios capítulo 1 fala que esse nome nos purifica. E o nome dos ídolos? Mancha o templo do Criador. Sai fora. Os 144 mil, eles são fiéis. Aí no texto ainda diz, eles são fiéis, são íntegros. Por que fiéis? Porque eles não adoram a Jesus, eles não foram após o outro. Servir é ficar só com um, o verdadeiro noivo, não ir após o outro. Eva perdeu a virgindade indo após outro. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3. Paulo falou, quero vos apresentar como uma virgem pura. Não tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, vocês sejam seduzidos e vão após outro. Igual a igreja fez lá no concílio de Nicéia. Foi após o outro apresentado por Constantino, Jesus Cristo, um ídolo da igreja católica. Deixou de ser virgem e se tornou uma prostituta. Igual Israel no Velho Testamento, quando largava o Criador, Israel falava assim, vocês agora estão adorando a Baal, se tornaram prostitutas. Quando eles voltavam para Yahweh, eles eram a sua noiva, eles eram virgens. Mas a igreja que começou fiel com o apóstolo Paulo, apostatou da fé lá no concílio de Nicéia e foi após o outro. Então, os 144 mil aqui não pertence a nenhuma denominação evangélica. Está fora do sistema. Não pertence a esse sistema caído. Por isso, vão ser colhidos como primícias e vão lá para a glória. Lá para onde Yahshua está. Até aqui eu espero que os irmãos tenham entendido. Então, irmãos, o apóstolo Saul, ele falou claramente. Eu tenho zelo do Criador por vocês e quero apresentar vocês como uma virgem pura. Há um único esposo, Yahshua, o Mashiach. Não tenho medo que venha aí outra aí como Constantino
e apresento um outro para vocês, e vocês vão lá e recebam ele. Aí vocês vão estar recebendo ele, recebendo um evangelho diferente e um espírito diferente. Você está fora. Um espírito diferente, um terceiro. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três deuses. Só existe um Criador do universo, não existe três. E a igreja fiel, ela leva o nome do Mashiach, assim como o Mashiach leva o nome do seu pai. E Yahshua herdou o nome do pai dele no seu nome. Aí a igreja agora herda o nome do pai e herda o nome do filho. E forma-se a Cidade Santa, Yahushalom. 3 nomes. A Cidade Santa é a cidade que ela pertence a essa cidade, lá de cima, a igreja fiel. Por isso que, depois do milênio, a Cidade Santa vai descer para cima da terra. E aí não vai precisar mais do sol. Os crentes vão ficar transitando da terra para a Cidade Santa, da Cidade Santa para a terra, da terra para a Cidade Santa e da Cidade Santa para a terra. Tudo vai interligar, tudo vai estar junto. Então, aqui agora, o que é que acontece? Apocalipse capítulo 14 fala, ele segue o cordeiro aonde quer que ele vá. Por que ele segue o cordeiro aonde quer que ele vá? Porque é a sua noiva fiel, é a sua esposa, é a sua noiva fiel. Gênesis capítulo 2, versículo 18, fala que Eva foi tirada da costela de Adão e trouxe até ele, e Al falou que Eva era a sua auxiliadora. Ela era a sua esposa, a sua auxiliadora. A igreja, ela nasceu de Yahshua, a igreja fiel. Yahshua está sendo formado nela. Então ela é a sua esposa fiel. Por isso que Paulo falou, sinto dores de parto para que Yahshua seja formado em vós. Quanto mais Yahshua é formado em mim, mais eu me torno a sua noiva, que vai casar com ele. Por quê? Porque saiu de Adão, e Al pegou uma costela de uma vaca, de um carneiro lá, de alguma coisa lá, de outro animal, e transformou numa mulher para ele? Não. E Al pegou de Adão, a costela de Adão, para poder fazer para ele uma esposa, uma auxiliadora. Por isso que tudo que sai de Yahshua vem para a sua igreja. O espírito dele tem que estar em nós. A escritura diz que quem não tem o espírito de Yahshua, esse tal não pertence a Yahshua. Então, Yahshua tem que ser formado em nós. Quando ele é formado em nós, nós nos tornamos a sua noiva, que vai casar com ele. Quanto mais eu me pareço com ele, mais significa que eu estou me tornando parte dos 144 mil, que vai andar com ele aonde quer que ele vá. Só retornou para Adão aquilo que saiu de Adão. Só vai retornar para Yahshua aquilo que saiu de Yahshua. Então, quanto mais eu ganho de Yahshua, mais eu me transformo na sua noiva. Por isso que no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27, fala que Yahshua está lavando a sua igreja por meio da água, da palavra e por meio do seu espírito, para poder apresentá-la a ele como noiva, sem mácula, sem ruga e sem mancha alguma. Então, tudo que vem de fora, tudo que vem da Babilônia, tudo que vem do sistema caído, tudo que vem dessas religiões, Trindade, Jesus não é Yahshua. Como é que eu vou receber Jesus se Jesus não é Yahshua? Jesus é um Deus pagão da igreja católica, criado por ela, justamente para poder a igreja cair e se tornar uma prostituta igual a igreja católica é. Ela é uma prostituta que carrega vários ídolos no coração. Estou fora. Eu quero pertencer a Yahshua Mashiach. Eu quero me parecer com ele cada dia mais. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 8, fala que Yahweh quer nos transformar na imagem do seu filho. Entendeu, irmãos? Eva e Adão formavam um só. A noiva vai formar um só com Yahshua. Por isso que Yahshua é o cabeça e a noiva é o seu corpo. A igreja é o seu corpo. A igreja e Yahshua é um só. É o cabeça e o corpo. Entendeu, irmão? Então, essa questão, ela é magnífica na hora que a gente vê isso, porque você tem que sair fora do sistema se você quiser fazer parte dos 144 mil. E são poucos que vai fazer parte dos 144 mil, porque o resto está contaminado com a Babilônia, com a igreja católica, embriagado no vinho dela. Então, você que está me ouvindo em Deus 2017 e aceitou essa imagem, largou toda essa idolatria e está correndo atrás, você está nessa jornada aí, você está buscando se tornar a noiva do Mashiach. E aí, então, o que acontece? Irmão, você vai ficar grande essa live, mas deixa ficar grande. Então, o que acontece, irmãos? Quando você pega ali Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53, lá fala lá, se o irmão tiver aí, ó, o texto aí que eu peguei de um livro aqui, onde o autor fala, lá houve a colheita das primícias lá, porque o Salvador ressuscitou
E aí ele pegou aquele pessoal que ressuscitou ali na hora que ele morreu e levou lá para a glória. Não tem nada disso. Aí, ó. Quiser aproximar, pode aproximar. Olha o que eu falei, ó. Nessa ressurreição, cumpriu-se a tipologia de Levítico 23:11, que trata da festa das primícias, quando o sacerdote movia um molho perante o Criador para que o povo fosse aceito. E ao ressuscitar, levou consigo um molho de ressuscitados, Mateus 27, versículos 52 e 53, os quais, depois de aparecerem a muitos em Jerusalém, foram recebidos pelo Pai como garantia de que nós também seremos. Irmãos, está fora. Não existiu ressurreição na morte de Yahshua, não. O livro de Mateus está totalmente equivocado. Não existiu ressurreição na hora que ele morreu. Quando você lê Mateus 27, 52 aí, ó, em diante, fala que na hora que Yahshua morreu lá no madeiro, um grupo de pessoas ressuscitou, os túmulos abriu e eles entrou dentro de Jerusalém. Aí o autor do livro está falando que esse grupo aí se tornou primícia. Não. Está fora. Por quê? Porque não existiu ressurreição na morte de Yahshua. Por que não existiu ressurreição na morte de Yahshua? Porque Yahshua foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Atos capítulo 26, versículo 23, fala que Yahshua foi o primeiro e único. Agora vai vir os vencedores que morreram, como o apóstolo Shaul, mas eles ainda estão tudo lá aguardando o arrebatamento dos vivos, porque os vivos não serão arrebatados sem pegar os vencedores que morreram. Os vencedores que morreram não ressuscitarão sem pegar os que estão vivos, que são vencedores também. Eles vão subir juntos. Nós que nos tornamos vencedores nessa era agora, se nós formos arrebatados agora, em abril agora, o que vai acontecer? O apóstolo Shaul, aqueles que morreram como vencedores, vão sair junto conosco. Por quê? Porque no livro de Hebreus, capítulo 11, fala que eles não vão herdar a glória sem nós. Eles não vão ser aperfeiçoados sem nós. Só vão ser aperfeiçoados tudo junto. Os que morreu como vencedor no Velho Testamento, e como o apóstolo Shaul, que já morreu no Novo Testamento, e Abraão lá atrás, que é pessoal, tudo que morreu como vencedores. Não estou falando dos que morreu derrotados, estou falando dos que morreu vencedores. Eles vão ressuscitar na primeira colheita, no primeiro arrebatamento. E os que estão vivos aqui vão subir junto com eles lá para o trono. Então, essa é a primeira colheita. Depois, na segunda colheita, o que vai acontecer? Os que morreu derrotado no Velho Testamento vão ficar para a segunda ressurreição, junto com aqueles que também vão estar passando pela tribulação, para ser ressuscitado no final da tribulação, para encontrar Yahshua agora lá no trono. Não, nas nuvens. Então, tem duas ressurreições, 2 arrebatamentos. Já falei sobre isso em outro vídeo. Então, vamos lá agora. Apocalipse, capítulo 14, fala que eles são primícias. E aí, quando nós chegamos em Levítico, capítulo 23, versículo 11 agora. Aqui diz assim. Levítico 23, versículo 11 diz assim. Eu vou ler o versículo 10. Fala aos israelitas, tu lhe dirás, quando tiveres entrado na terra que vos dou, e fizeres nela a ceifa, fizeres nela a colheita, trareis ao sacerdote o primeiro feixe da vossa ceifa. Ele oferecerá diante de Yahweh com gesto de apresentação, para que sejais aceitos no dia seguinte ao Shabat. Então, colhia-se as primícias da cevada no dia 15 de Nissan, no dia 15 de Abib, e levava lá no templo diante do Santo dos Santos. O sacerdote tinha que mover o feixe das primícias da cevada lá diante do Santo dos Santos, para que o restante da colheita fosse aceito. Eu falei isso em outro vídeo e eu mostrei que as primícias da cevada é os 144 mil. Por isso que em Apocalipse capítulo 14 fala, eles foram resgatados como primícias. É as primícias da cevada que está registrado em Levítico capítulo 23, versículo 11. Não é essa primícia que o pastor mostrou aí, igual que eu mostrei, não. Essa aí está fora. É essa primícia que o irmão está pondo na tela aí, ó. A colheita da cevada marcava assim o período definido do ano. Tá vendo? E seu início correspondia ao tempo da Páscoa, o molho de cereal movido pelo sacerdote no dia 16 de Nissan, sendo das primícias da cevada. Falou bem claro, irmão. E ela vai ser apresentada no dia 16. Colhida no dia 15, para ser apresentada no dia 16. Por isso que eu falei que caiu por terra, de que ninguém pode saber o dia do arrebatamento. Olha o dia do arrebatamento aí. No dia que vocês entrarem na terra e fizer a colheita, que dia que eles entrou? Eles entraram no dia 15 de Nissan. Como é que eu vou provar isso? Josué, capítulo 5, versículo 10 e 11. Fala que eles parou no dia 14, né, para entrar, mas entrou só no dia 15, fez a colheita. Fez a colheita no dia 15. E no dia 15, eles fizeram a colheita.
Josué capítulo 5, versículo 11. E no dia 16, eles apresentou as primícias da cevada lá no templo, igual o Criador pediu para eles fazerem. Então, irmão, fica provado que o dia do arrebatamento, o dia da primeira colheita, é o dia 15 de Nissan. Já comecei, já provando logo de cara, porque a igreja de Laodiceia vai entender que ela nunca foi cevada, ela é trigo. No vídeo anterior eu mostrei que o trigo é colhido mais tarde. A cevada é colhida antes, por quê? Porque nós vimos aí agora mostrando que ela amadurece primeiro. O trigo amadurece mais tarde. Olha aí, ó. A cevada amadurece mais rápido que o trigo. E iniciava-se a colheita no começo da primavera, no mês de Nissan, entre março e abril. Por isso que tudo leva a crer agora que vai ser em abril agora. Por quê? Porque, partindo daqui do calendário caraíta, só resta mais 7 anos para poder fechar os 6.000 anos que o Eterno deu de prazo para a humanidade. Quiser entender sobre isso, assista os vídeos lá atrás, onde eu mostrei que só tem mais 6. Só tem 6.000 anos. É 6.000 anos. Agora só resta mais 7 para completar os 6.000 anos. Vai restar mais 7 agora, em abril. É os 7 anos de tribulação. Então o trigo tem que passar pela tribulação. A Laodiceia, ela tem que passar pela tribulação no porrete. Vai tirar a casca dela no porrete, com um aparelho chamado tribulon. Mostrei isso em outro vídeo. Agora eu vou mostrar aqui o que acontece. Romanos capítulo 11, versículo 16 diz assim. E se as primícias são santas, a massa também o será. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. E se as primícias a massa que eles usavam para poder fazer o pão, eles tinham que oferecer uma primícia daquela massa para o Criador. Aí fala assim, se a primícia daquela massa, uma porção daquela massa tem que ser oferecida ao Criador primeiro. Para o restante da massa ser aceito. Tudo é trigo. Cevada também é uma espécie de trigo, porém é diferenciado, é mais nutritiva, é mais rica em vitamina. Então, mas tudo é trigo, tudo é irmão. Os crentes de Laodiceia são irmãos dos crentes de Filadélfia. Porém, Filadélfia, os vencedores dela, não vai passar pela tribulação, porque me guardasse na palavra da perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação. Mas Laodiceia vai passar. Vomitar-te-ei da minha boca. Você me causa nojo, vômito, porque você diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Vai passar pela tribulação. Filadélfia não vai passar. Por quê? Porque você não negou o meu nome. Eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Laodiceia nega Yahshua. Ela confessa Jesus. Ela confessa Yeshua. Mas ela não confessa Yahshua. Por isso ela vai passar pela tribulação. Na testa dos vencedores de Filadélfia vai dar 3 nomes. Coloca Jesus aqui, ó. Coloca Jesus aqui e vê se forma o nome da cidade santa, Yahushalã. Coloca aí para ver se forma. Coloca Jeová aqui e vê se forma. Por isso que ela está fora. Então, o que acontece? As primícias da massa. Romanos, capítulo 11, versículo 16. Se as primícias são santas, o restante da massa também vai se tornar santo. Oferece as primícias da cevada para que o restante da colheita seja aceito. Levítico 23, versículo 10 e 11. Oferece para mim, Yahweh falando. Vocês têm que oferecer as primícias da cevada para depois eu aceitar a colheita do trigo que vai vir mais tarde. Que mais tarde vai vir a colheita do trigo, a grande colheita. Agora é só um fechozinho. Vocês oferecem para poder ser aceito. Igual Yahshua. Yahshua é o linho. O linho já subiu. Agora o linho abriu o caminho para a cevada. E a cevada depois abre caminho para o trigo chegar até as nuvens. Entendeu, irmão? É um abrindo caminho para o outro. É um se tornando vencedor para o outro. É um se santificando para que o outro se torne santo. É um se purificando para que o outro se torne puro. E Yahshua veio, se santificou, viveu em santificação, viveu em pureza. Para quê? Para que a cevada, o filho varão, os 144.000, também se tornassem puro. Agora o filho varão está se tornando puro, largando a idolatria da Trindade, do Jesus, de todo esse paganismo, para que a Laodiceia seja aceita também pelo Criador e vá até as nuvens. Então é um se tornando vencedor para o outro. Graças a Yahshua, que ele venceu por 144.000. Agora a Laodiceia tem que dizer, graças a Yahshua e aos 144.000, que eles se tornaram vencedores por nós. Porque senão nós não ia ganhar o direito de ser colhido e comparecer perante Yahshua lá nas nuvens. Ela não ia ganhar esse direito. Então presta atenção no versículo. E se as primícias são santas,
a massa também o será. Meu irmão, é magnífico. Isso é tremendo. É um vencendo para o outro. Mas você vê esse tipo de palavra no sistema? Não vai ver nunca, porque essa palavra não é para eles agora. É para você que faz parte dos 144 mil. É para você que faz parte dos 24 anciões, do filho varão, que vai se tornar vencedor para poder derrotar a Satanás. E Yahshua quer vencer Satanás. Porém, Yahshua só vai vencer Satanás quando o seu corpo chegar lá, quando os 144 mil chegar lá para poder combater a batalha contra o maligno. Por isso fala, e não se achou mais lugar para ele no céu. Foi atirado para a terra. Por quê? Porque os 144 mil, filho varão, acaba de chegar. Agora não tem mais lugar para ele aqui. O corpo chegou. Agora a batalha é com o corpo e com a cabeça. O cabeça liderando o corpo para expulsar ele de lá para cá. Por isso que os gideões foram escolhidos, só 300 dele. E falou, não, é 300. É com os 300 que eu vou ganhar a guerra. É com esse pouquinho aí mesmo que eu vou arrebentar com aquele grupo lá que está vindo contra os gideões. Então, irmãos, os 144 mil estão sendo preparados, estão sendo forjados por Yahshua para poder se tornar reis. Coroa na cabeça, cetro na mão, trono para sentar nos tronos. São vencedores. Segue o cordeiro, aonde quer que ele vá. Por isso que eles vão voltar com ele nas nuvens para a guerra do Armagedon, para combater ali na guerra do Armagedon. Eles vai, aonde Yahshua está junto com eles, junto com ele. Yahshua é rei, eles também são rei. Yahshua tem um cetro, a eles também vai ser dado um cetro. Yahshua tem um trono, a eles também será dado o trono. Yahshua é juiz, eles também serão juízes. Eles vão julgar, vão ajudar. Yahshua no seu julgamento, no seu tribunal, para julgar os anjos caídos. Entendeu, irmãos? Então, quando a gente vê isso, é magnífico que Yahshua vai separar e está separando um grupo de vencedores e que só eles vão participar do primeiro arrebatamento, da primeira colheita, e que tem dia para isso acontecer. Mas ele sabe o dia da sua colheita. Ele sabe o dia do seu arrebatamento. Por quê? Porque a eles é revelado esse tipo de palavra aqui. Mas a igreja de Laodiceia, a ela não é dado esse entendimento. Por quê? Porque Yahshua falou, vocês são cegos, pobres, desgraçados, miseráveis e nu. Eles estão no sistema ainda. Eles não saíram da Babilônia. Eles têm que sair da Babilônia. Daqui a pouco você vai ver a Babilônia caindo. Então, no livro de Números, capítulo 15, versículo 19, ele diz assim. Aqui diz assim. Devereis oferecer um tributo a Iau, tão logo comais o pão dessa terra. Tá vendo aí? Olha o versículo 20. Como primícia da vossa massa, separareis um pão. Fareis essa separação como aquela que se faz com a eira. Darei... Aí, ó, é para fazer igual faz com a colheita de cevada. Dareis a Iau um tributo do melhor da vossa massa. Isso é válido para os vossos descendentes. Então tem que separar a primícia lá. A primícia, ela vem antes. Por isso que eu falei em 1 Coríntios, na tradução Almeida, aqui ela está correta. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. A ressurreição acontecerá na sua ordem. Aí, no grego, fala, cada um na sua categoria, na sua própria categoria, cada um no seu ranking. Primeiro, Yahshua, vírgula. Depois, as primícias, vírgula. Depois, os que são de Yahshua na sua volta. Estou falando de ressurreição. Primeiro, Yahshua, vírgula. Depois, as primícias, os crentes vencedores, apóstolo Shaul, Pedro, Abraão, as primícias. Depois, o restante na sua volta. Os que ficou para trás, lá no paraíso, que não ressuscitou, que ficou para trás. Por isso Paulo fala assim, eu procuro alcançar a ressurreição dos selecionados dentre os mortos. Filipenses capítulo 3, versículo 10 e 11. Eu prefiro alcançar a ressurreição dos selecionados dentre os mortos. Vai ter os selecionados. E Yahshua não vai ressuscitar todo mundo de uma vez que está lá no paraíso agora, não. Ele vai tirar lá um grupo e um restante vai ficar para trás. Ai dos que ficar para trás. Vai para o tribunal do Machia para ir para as trevas exteriores porque não se tornou vencedores. Então o apóstolo falou assim, eu procuro alcançar a superior ressurreição. Hebreus capítulo 11, versículo 35. Está falando sobre isso. Eu procuro alcançar a superior ressurreição, a melhor ressurreição, a ressurreição dos vencedores. Ele não estava preocupado se ele ia ressuscitar, não. Todos os crentes vão ressuscitar. Porém, uns vão estar vão herdar a superior ressurreição, a melhor ressurreição. Outros não.
outros vão ser deixados lá no paraíso para participar da ressurreição que vem depois da tribulação. Esses estão no aço, porque eles vão comparecer diante do tribunal do Mashiach para ir para as trevas exteriores. Então, isso aí nunca foi ensinado em denominação alguma que existe superior à ressurreição, que existe um grupo de crentes que são derrotados e que esse grupo vai para as trevas exteriores. Mas vamos dar sequência aqui agora. Eu estou falando de primícias, então não vou perder o raciocínio, não. Estou falando de primícias porque no Apocalipse 14, versículo 4, está falando que os 144 mil são primícias. Agora, vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui agora. Os primogênitos, no Velho Testamento, eles são considerados como primícias parial. O próprio dicionário primícias significa primícia. Depois o irmão vai botar na tela. Isso, eles também tinham que ser levados ao templo para ser apresentado a Yahweh. Altaís. Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 2, versículo 22 ao 40. Diz que Miriam, levou Yahusha até o templo para poder apresentar Yahusha. Por quê? Porque Yahusha era o primogênito, era o filho mais velho dela. Então, a escritura fala que os primogênitos tinham que ser levados lá no templo para poder ser apresentado para Yahweh. Por quê? Porque os primogênitos são primícias. Primogênito e primícia tem o mesmo significado. Então, todo filho que nascia primeiro, que era o primogênito, que era as primícias, tinha que ser levado lá no templo. Está entendendo por que as primícias da cevada tinham que ser levadas lá no templo? Porque a primícia da cevada representa os primogênitos, representa os vencedores. Pode aproximar aí. Qual é o significado de primícias na Bíblia? As primícias são os primeiros elementos de qualquer grupo de coisas. Assim, as primícias podem ser os primeiros frutos de uma colheita. Tá vendo? A primeira cria de um animal, o primeiro filho de um casal, o primeiro convertido de um lar. Na Bíblia, os judeus dedicam suas primícias ao Criador. Falou tudo. Magnífico. Agora eu vou pegar aqui Êxodo, capítulo 23. Capítulo 23, versículo... Êxodo 23, versículo 19. Deixa eu pegar aqui. Já achei aqui. 23, 19. E diz assim: trarás as primícias dos frutos da tua terra, à casa de Yahweh teu Criador. Tá vendo aí? Trarás a primícia na casa do Criador. Aonde Yahweh está agora? Lá na glória. Vai ter que ser levado para lá o filho varão, porque o filho varão é os primogênitos. Por isso que os primogênitos do Velho Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 12, representam o filho varão. Por isso que lá no livro de Êxodo teve que passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Por quê? Porque os primogênitos lá tinham que ganhar um livramento para poder entrar na terra da promessa. Quando você chega no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, fala: eles o venceram graças ao sangue do cordeiro, para poder entrar na terra da promessa, para entrar lá na glória. Então tá, vamos dar sequência aqui. Ó. O filho varão do Apocalipse 12 são os primogênitos de Yahweh. Por isso eles precisam ir para o trono. Onde está isso? Apocalipse capítulo 12, versículo 15. Nasceu-lhe, pois, o filho varão e ele foi para o trono. Ele tem que ir lá para ser apresentado a Yahweh, porque ele é primogênito, ele é primícia. Maria levou Yahweh lá dentro do templo para apresentar ao Pai, porque estava escrito na lei. E tudo que está lá na lei são sombra das coisas que haveriam de vir. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Agora vai acontecer na literal, vai acontecer na real. O filho varão vai sair e vai ser levado para ser apresentado por Yahusha ao Pai, lá diante do trono. Apocalipse 14, versículo 4, fala das primícias. As primícias sendo levadas lá para o Monte Sião, para ser apresentada ao Pai. E ela vai ser apresentada no dia 16. Por quê? Porque ela tem que aprender o novo cântico. Então, se colhe ela no dia 15, apresenta no dia 16. E os primogênitos, então, é a mesma coisa. Por que os primogênitos é a mesma coisa? Porque os primogênitos lá do Egito saíram da terra de Canaã no dia 15 de Nissan. Onde está isso? Números capítulo 33, versículo 3. Eles saíram no dia 15 de Nissan. Quando é que eles entraram na terra da promessa? Josué capítulo 5, versículo 10 e 11. Eles entraram no dia 15. Os primogênitos, o filho varão, é arrebatado no dia 15 de Abib, no dia 15 de Nissan, e chega lá no céu na mesma hora, em fração de milésimo. Por isso que o apóstolo falou: nem todos dormiremos, mas num piscar de olhos. A tradução mais original fala: num piscar de olhos seremos transformados. Aqui ele está falando do segundo arrebatamento, no toque da última trombeta. Porém, o primeiro arrebatamento também vai ser da mesma forma, vai ser num piscar.
num fração de milésimo. Já está lá na Cidade Santa, né, em El Shalom, para poder ser apresentada para o pai no dia 16. Porque tem que aprender o cântico primeiro, para depois ser apresentado. E Alcho vai ensinar o cântico, depois fala, agora vão lá que eu vou apresentar vocês para o pai, para que os demais irmãos sejam aceitos. O que está escrito no livro de Levítico 23, versículo 10 e 11? Vocês têm que apresentar as primícias da cevada para que o restante da colheita seja aceito. Lá fala, para que vocês sejam aceitos. Ele está mostrando para nós, para poder um ser aceito, o outro tem que ser apresentado. Se não tiver apresentação, se Alcho não está lá na glória, nós não tínhamos direito de subir para lá. Mas hoje existe um homem assentado à direita do Todo-Poderoso, representando os demais homens que estão na terra. Traduzindo melhor, hoje existe um ser humano chamado Yahusha. Yahusha, por isso fala, só existe um mediador entre o Criador e os homens. Yahusha, o ser humano. Ele representa os demais seres humanos. Por quê? Por que ser humano? Porque a palavra Adão significa ser humano. E todos que descendem de Adão são seres humanos. Aqueles que são descendentes da serpente são chamados de homem. Homens parecem com os seres humanos, mas não são. Por isso, então, irmãos, tem que ir para lá, para poder ser apresentado ao Todo-Poderoso. E Yahusha, o ser humano, está à direita do Pai, representando os demais seres humanos, que somos nós. Então nós ganhamos o direito de entrar lá. E a Laodiceia também, depois da tribulação e depois do milênio, ela vai ter acesso. Aqueles que derem a cabeça para morrer na tribulação, vão ter acesso para entrar na Cidade Santa também. Daqui a pouco eu vou chegar nessa parte. Então tá aqui. Aí eu até coloquei aqui agora, aqui, ó. Aonde fica agora essa questão dos laodiceanos, os crentes de Laodiceia? Ninguém sabe o dia e nem a hora do primeiro arrebatamento. Ninguém sabe. E agora? O filho varão sabe. A noiva sabe o dia do seu casamento. Por isso que ela está preparando as suas vestes. Se ela não souber o dia do casamento, ela vai ser pega nu. Igual a Laodiceia vai ser pega nu, sem as vestes. Por isso que Alcho falou para Laodiceia, aconselho que compre de mim vestes brancas. Vestes brancas, para que não seja pego nu. Ela está nu perante Yahusha. E ela não tem noção alguma de quando vai acontecer o primeiro arrebatamento. Então, aqui agora diz assim, ó. Deixa eu só pegar aqui. Esse aqui eu já falei, vou passar para frente para não tomar tempo. Vou trazer uma questão para os irmãos aqui. No livro de Levítico, capítulo 23, versículo 11, nessa Bíblia Almeida aqui, fala que as primícias da cevada tinham que ser apresentadas no dia seguinte aos sábados. Só que quando você pega uma outra tradução, igual essa, aqui, ela fala assim, eles tinham que ser apresentados logo após o Shabat. Por quê? Porque a palavra Shabat significa descanso. Porém, o que acontece, irmão? Esse Shabat não é o sábado semanal. O Shabat de Levítico 23, capítulo 10 e versículo 11, não é o sábado semanal. O Shabat ali é o dia 15 de Nissan, o dia 15 de Abib. Por quê? Porque ele é considerado um dia sagrado. Eles não podiam trabalhar nesse dia. Era um dia de descanso. Então, quando viram ali, fala assim, e as primícias serão apresentadas logo após o Shabat. Escolhia ela no dia 15 de Nissan. Aí fala, será apresentado logo após o Shabat. Ou seja, logo após o dia 15 de Nissan. Porque ele não está se referindo ao sábado semanal. Então os pastores viram e falam assim, a colheita da primícia lá do livro de Levítico 23, versículos 10 e 11, representa o Salvador que ressuscitou depois do sábado no domingo. Mentira, tem nada a ver. Então se fosse assim, igual eles falam lá, ele morreu na sexta. A sexta seria o dia 15, o sábado seria o dia 16 e o domingo seria o dia 17. Está errado. Não, é para ser apresentado no dia 16, igual o irmão mostrou o documento aí. E para ser representado no dia 16, você tem que entender o que eu estou falando. O Shabat ali, o sábado, o Shabat, a melhor tradução é Shabat, descanso. Não é o sábado semanal, não é o dia de descanso da semana. É o dia 15 de Nissan, ele é chamado de Shabat. Então espero que os irmãos entendam. E aí o que acontece então? Vamos passar para frente aqui. E Yahusha então veio e cumpriu. O que ele cumpriu? Ele cumpriu a Pessa, a Páscoa. Pessa, o nome original é Pessa. Que Páscoa também é nome de uma deusa aí pagã. É Pessa. Pessa significa passagem, passar por cima. Então ele veio e cumpriu a Pessa. A Pessa é que dia? 14 de Nissan, na virada, para o dia 15 ali. Ele cumpriu porque ele é o cordeiro pascual.
Ele é o cordeiro que deveria morrer por nós. Assim está traduzido em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. O apóstolo fala que ele é o cordeiro que morreu lá na peça lá. Então, ele cumpriu essa festa. A próxima festa é qual festa? É a festa dos pães sem fermento. É a festa dos pães ases. Quando é que ela começa? Depois do dia 14, no dia 15, no outro dia. Yahushua morreu na virada do dia, pá, ali já está tudo emendado. O dia 14 com o dia 15, tudo emendado. Então, é por isso que no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 8, fala que Yahushua morreu na festa dos pães ases, que já está interligado. Então, o que é que acontece? A festa dos pães ases é a festa que falta cumprir ainda. É a festa do arrebatamento da igreja sem fermento, da igreja sem a trindade, sem Jesus, sem essas porcarias todas aí, ó. Por isso que ele falou, vocês vão fazer uma festa de 7 dias comendo pão sem fermento. A festa dos pães ases representa a igreja de Filadélfia, a igreja fiel. Aí se você ler Levítico capítulo 23 e for lendo, aí vai passar a festa dos pães ases, aí depois ele vira lá na frente e fala, vocês agora têm que me oferecer 2 pães com fermento. 2 pães com fermento e 7 cordeiros. Esses 2 pães com fermento ali é a nação de Israel e a Laodiceia. Todos os dois estão cheios de fermento. Tá entendendo, irmão? Então, não vou nem entrar muito nessa questão. Mas aí o que acontece? O pastor está fora. Quando eles falam que a primícia ali, do livro de Levítico 23, versículo 10 e 11, ela cumpriu com Yahushua? Não. Yahushua cumpriu ele sendo o cordeiro, morrendo na transição do dia 14 para o dia 15. Agora a próxima festa é a festa dos pães ases. 7 dias de festa de pães ases. Por que 7 dias? 7 anos lá na glória. 7 anos de festa lá na glória. É a igreja sem fermento lá na glória. Então, beleza. Deixa eu passar para frente aqui. Aí, quando nós chegamos agora em Apocalipse, capítulo 14, os irmãos viram que para entender o Apocalipse 14, eu tenho que voltar lá atrás e pegar os versículos e vir trazendo tudo para mostrar o que é primícia, o que é não contaminou com mulheres. Eu tenho que voltar lá atrás, tenho que voltar, ou até mesmo dentro do próprio livro de Apocalipse, me mostrar para ganhar entendimento. O que é os 144 mil e tal. Então, veja bem, irmãos. Aqui o que acontece? O versículo 6 agora diz assim: vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz: temei ao Criador e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então agora, depois que os 144 mil é levado embora, inicia-se a tribulação. E na hora que vai iniciar a tribulação, o que tem que acontecer? As 2 testemunhas já têm que chegar para pregar os 3 primeiros anos e meio. Porque lá a Escritura fala que eles vão pregar 42 meses, 1.260 dias. 1.260 dias ou 42 meses são 3 anos e meio. E a tribulação é 7 anos. Eles vão pregar os 3 primeiros anos e meio, as 2 testemunhas. Então, eu creio que esses 3 anjos que eu vou ler agora, esses 3, a palavra anjo significa mensageiro. Esses 3 mensageiros que eu vou ler aqui agora, eu creio que representa Elias, Moisés e o anjo da igreja de Laodiceia. Porque a Laodiceia não pode ficar sem o mensageiro dela, porque se você ler lá, fala ao anjo da igreja de Laodiceia. Tem que ter ele também. As outras tudo teve os seus mensageiros, por que ela não vai ter? Então, a primeira lá foi o apóstolo Paulo, depois Irineu, depois foi vindo a de Sardes, foi Martinho Lutero. Agora nós estamos hoje ouvindo a mensagem do mensageiro da igreja de Filadélfia. Aí o que acontece? Tem que vir o de Laodiceia. Então eu acredito que esses 3 mensageiros aqui são esses 3 homens, porque eu não acredito em anjos vindo pregar o evangelho, ou cortando o céu e gritando: ó, adorai aquele que fez os céus e a terra. Se fosse assim, toda a terra se converteria. Não é isso que o texto quer dizer. Eles vão pregar através da internet, através da televisão. Por quê? Porque a Escritura fala que as 2 testemunhas vão ser mortas lá em Israel e o mundo inteiro vai ver elas mortas e vai mandar presente uns para os outros, presidente, comemorando a morte deles. Porque esses 2 homens atormentaram os moradores da terra. Então, se vai ver os 2 mortos lá em Jerusalém, é porque a televisão, a mídia vai estar em cima, mostrando o milagre que esses 2 homens vão estar fazendo, transformando a água em sangue, paralisando o céu para que não chova durante o tempo que eles quiserem na fala que eles vão poder fazer. Então eles vão fazer muita coisa, vai fazer da terremoto. Esses 2 homens, esses sinais que estão retratados ali, tudo evidencia que são eles. Porque os sinais são os sinais que Elias fez e os sinais são os sinais que Moisés fez. Transformar água em sangue. Elias parou o céu para que não chovesse. É os sinais que eles fizeram. Então indica que serão eles. E os 2 apareceram para Yahushua lá no monte. Quando Yahushua subiu o monte com os apóstolos,
fala que apareceu Elias de um lado e Moisés do outro. Marcha de um lado e Alial do outro. Então eu acredito que os dois vão vir. E no livro de Malaquias fala, antes que venha o grande e terrível dia, eu enviarei o profeta Elias, o profeta Alial. E aí o que acontece, irmão? E esses dois homens aí, Moisés não se achou aonde está o corpo dele. Não achou. Os judeus procurou por todo lado, não achou. Ial escondeu. Acredito que o Eterno vai colocar ele dentro do corpo dele de novo e vai mandar ele para a terra. Elias subiu no arrebatamento e fala que ele não morreu. Então, Ial, acredito que Ial está guardando eles. Por isso que no livro de Zacarias fala assim, quem são esses dois ungidos que assistem diante do Criador da terra? As duas oliveiras, que deitam azeites de si, o Espírito do Eterno. Está falando dos dois. Então, aí fala que, olha a mensagem que eles vão trazer. Presta atenção. Ele dizia em alta voz, temei ao Criador e tributai-lhe glória. Chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas. O cristianismo em peso, os pastores e os padres, prega que quem fez os céus e as fontes das águas são aqueles. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles falam, a Trindade foi quem criou todas as coisas. Só que não foi a Trindade que criou todas as coisas. Aí eles pegam a tradução deturbada e lê Colossenses, fala, tudo foi criado por ele e para ele. Falando que o Salvador criou todas as coisas. Quando você pega uma tradução mais correta, tem ela aqui, tem várias aqui. Tudo foi criado por intermédio dele. Quem criou? O Pai. Por intermédio de Yahshua. Então, está se referindo ao Pai como sendo Criador. Por isso que no livro de Romanos fala que eles deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Por isso que chega lá em Mateus 19 e fala assim, quando o Criador, Yahshua falando, quando o Criador vos fez macho e fêmea, Adão e Eva. Ele mesmo chama Yahweh de Criador. Quando você chega no livro de Hebreus, capítulo 3, aliás, Efésios, capítulo 3, versículo 10, fala que Yahweh é o Criador. Jamais a Escritura chama o Filho de Criador. Não. Fala que foi por meio do Filho que o Criador fez todas as coisas. A Escritura fala que o Pai é o arquiteto. Ele é o arquiteto e criador de todas as coisas, porque o poder emana dele. Mas ele faz tudo por intermédio do seu Filho. Então não existe três criadores, não. Um só é o Criador. Seu nome é Yahweh dos Exércitos. E aqui está dizendo, adorai aquele, não é aqueles, aquele que fez os céus e a terra. O que esses homens, o que essa mensagem aqui, o que ela está fazendo agora, essa mensagem aqui? O que esse mensageiro está fazendo aqui agora? Ele está arrebentando a Babilônia. Ele está arrebentando os pastores. Ele está arrebentando a Igreja Católica. A Babilônia pregou que foi aqueles que criou todas as coisas. Mas eu estou dizendo que é aquele que criou, Yahweh dos Exércitos. Não é três, não é a Trindade, não é Jesus, não. É Yahweh, é aquele que fez os céus e a terra. Isso aí é o vinho da Babilônia. Vocês têm que largar a Trindade, que não é três. Não existe três criadores, não existe três deuses. Tá vendo, irmão? Que eles vêm para derrubar a Babilônia. A Babilônia tem que cair, irmãos, para poder a Laodiceia ser liberta. Por quê? Porque no livro de Apocalipse fala assim, sai dela, povo meu. É povo do Criador, mas está dentro do sistema babilônico constituído pela Igreja Católica e as denominações evangélicas. E todo esse paganismo aí do islamismo, do budismo, do espiritismo, tudo forma a Babilônia. O espiritismo também usa a Bíblia, Allan Kardec, tudo. Então, tudo saiu dela, da prostituta velha. A prostituta arregaçou com tudo, a Igreja Católica arrebentou tudo. Olha lá o cardeal, lá o falso profeta sentado no trono, lá o Papa Francisco, jesuíta, prega dentro da boca da serpente. Eu lancei um vídeo mostrando que o templo do Vaticano é a cabeça de uma cobra e ele está dentro das presas da cobra, é a serpente falando. É a palavra da serpente que enganou Eva lá no Jardim do Éden. É a, serpente, é a palavra que sai de dentro da boca da serpente, está lá no Vaticano. A mensagem que vem do Vaticano tem que ser rejeitada, a Trindade, Jesus tem que ser lançado fora, isso aí é enganação. Isso aí é o vinho da Babilônia, é o vinho da grande prostituta, que está sentado sobre uma besta cheia de nomes de blasfêmia. Jesus é um nome de blasfêmia, porque vem do latim, Jesus significa isso é um porco. Deus vem de Zeus, o ídolo da Grécia. Então, ela paganizou tudo. Agora, o mensageiro chegou. Nós, a Filadélfia, ela tem pouca força, ela está batendo na base da Babilônia. A Babilônia já sentiu o baque, os pastores tudo se levantou contra a mensagem que nós estamos trazendo no YouTube. Por quê? Porque eles viram que a Babilônia começou a ruir. Eles viram que o nome de Jesus caiu por terra. É o Deus porco da Igreja Católica, Jesus Cristo. Cristo significa ungido do sol.
Irmão, paganismo puro. Por isso que o Papa carrega o sol. Por isso que o Papa levanta a taça, o vinho da Babilônia, que embriagou todos os habitantes da terra. A teologia ensinada pelos pastores saiu do catolicismo romano. É tudo doutrina pagã. É a mãe ensinando as filhas. Por isso que fala tal mãe, tal filha. Por isso que existia Thalia, Jezabel e Atalia no Velho Testamento. Jezabel é a hierarquia da Igreja Católica. Atalia é a hierarquia criada dentro das denominações evangélicas, conhecido como Nicolaitas. Para você que está me ouvindo pela primeira vez, a palavra Nicolaitas vem da palavra Nicolaus, uma palavra grega, que quando você olha o significado de cada uma, Nico significa subjugar e Laus significa o povo leigo. É uma hierarquia que entrou para dentro da igreja do Mashiach e subjugou a igreja e colocou ela debaixo de idolatria. Então, irmãos, o mensageiro aqui já começa chegando e arrebentando tudo. Quando ele arrebenta com o sistema, vem o segundo agora e olha o que ele fala agora. O outro anjo segundo continuou gritando: caiu a Babilônia, a grande. Aqui embebedou todos os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. Viu aí? Caiu o sistema, caiu o Camboriú, caiu os encontros dentro das denominações. Eles aprenderam que aquilo não é igreja, é seita, que só pode ter uma igreja em cada cidade. Eles aprenderam que o Criador não é Deus, não é uma trindade, não é Jesus, o Deus público de Roma. Eles aprenderam no porrete, mas eles aprenderam. Aí vem o 9. O outro anjo, ainda o terceiro, seguiu-os em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a marca na fronte ou na mão, esse também beberá do vinho do furor do Criador, derramado sem mistura, da taça da sua ira. Tá vendo? Esse aqui vai vir pregando contra a marca da besta. Eu até falei lá em Brasília que eu acredito que esse aqui possa ser o mensageiro de Laodiceia, porque ele tem um conhecimento sobre a marca da besta. Ele tem um conhecimento, ele está pregando contra a marca da besta e contra a besta. Ele já falou lá, Emmanuel Macron é o anticristo. Eu estou falando do anticristo, eu estou falando do antimachia, Emmanuel Macron. Esse mensageiro aqui, ele já prega contra a nova ordem mundial. Então ele não vai ter dificuldade para descer o pau na nova ordem mundial, na marca da besta e no Emmanuel Macron. Tá vendo aí? Vai pregar contra a marca da besta. Ai daqueles que adorarem a marca da besta. Que receber a marca da besta e adorarem a besta. Tá vendo? A fumaça do seu tormento sobe pelo século do século. Os que adoram a besta, a sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome, nunca tem descanso. Tá vendo aí? Ele vai pregar contra a marca da besta. E a marca da besta será um número. E provavelmente não será o 666, será 644, porque esse número 644 é a soma do nome Emanuel. Emanuel é um nome de blasfêmia. Deus conosco. Salvador não tem esse nome. Quem vai receber esse nome é o anticristo, é o filho da perdição, Emmanuel Macron. Então o que acontece? A soma desse número é 644. Por isso que existem pergaminhos que traz o número 603, outros pergaminhos traz o número 646 e outros pergaminhos traz o número 666. Qual que é o verdadeiro? É o que traz 603? É o que traz 646? Ou é o que traz 666, 666? Eu acredito que a Igreja Católica mudou. O número é 644. Por quê? Porque está falando a marca. Vai colocar a marca da besta. E no capítulo 15 fala: vi também como que um mar de vidro. Aí eu vou misturar aqui, ó. Aí vem: aqueles que venceram o número do seu nome. Tá vendo aí? O número do seu nome. O número do nome. Porque o nome forma um número. Então o que vai ser colocado não é o nome da besta na pessoa. O que vai ser colocado é o número do seu nome. E provavelmente será 644. Lógico que se for 666 você não vai aceitar. Mas 644 é a soma do nome do anticristo, do filho da perdição. Por isso que eu creio que vai ser esse número. E aí, quando você segue, fala: bem-aventurados que morrem agora no Salvador, porque vão descansar das suas obras. Aqueles que morrerem, derem a vida na tribulação, serão bem-aventurados, porque vão ganhar o direito de entrar no reino milenar, porque deram a vida, não rejeitaram. Na hora que eles descobrirem que o nome é Yahshua, a partir daí eles não vão negar mais, vão ser decapitados, muitos, né? Não todos, mas muitos vão ser decapitados, porque no livro de Apocalipse capítulo 20 fala que eles vão ser decapitados por não negar o nome. Aí eles vão ser bem-aventurados, porque aí eles vão ganhar o direito de entrar no reino milenar. Não para se tornar reis, mas pelo menos para entrar, vão ganhar o direito de entrar.
e vão reinar com Mashiach por 1000 anos. Está em Apocalipse capítulo 20. Então aqui diz assim, versículo 14 agora. Capítulo 14, versículo 14. Depois disso olhei, havia uma nuvem branca e sobre a nuvem alguém assentado, semelhante ao filho do homem, com uma coroa de ouro na cabeça e na mão uma foice afiada. Agora veio a segunda colheita. Primeiro foi a da primícia da cevada. Agora é a colheita do trigo. Os irmãos viram que passaram todos a tribulação, passou os mensageiros pregando, passou a marca da besta, passou falando sobre a besta, agora chegou a segunda colheita. Agora as primícias não vão. Agora, esse que vai ser colhido agora, não vai lá para o Monte Sião, igual foi os 144 mil, igual foi as primícias. Não. Esse que vai ser colhido agora, vai para as nuvens. Está vendo a diferença? As primícias vai para o Monte Sião, para não passar pela tribulação, para aprender o novo cântico, para poder sentar nos tronos lá, para poder participar lá, recebendo as orações dos santos, levando perante o Eterno as orações dos santos, porque eles são reis e sacerdotes. Os sacerdotes, eles levavam o incenso lá dentro do santo do santo. O incenso é as orações dos santos. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 ao 10. O incenso é as orações dos santos. E os 24 anciões têm essa função, receber as orações dos santos, que vai estar clamando na tribulação, e levar perante o Criador. E diz que o Criador ainda vai usar essas orações contra os ímpios aqui na terra. Então o que acontece? Passou-se toda a tribulação. Aí ele diz, vi um agora sobre a nuvem. Por quê? Porque Yahushua vai largar o trono e vai vir e vai parar sobre a terra. E vai parar sobre as nuvens. Para fazer o que agora? Ele está com a foice na mão, para colher de novo. Porém agora não é mais a primícia da cevada. Agora é o trigo. É os crentes de Laodiceia que passou pela tribulação e que chegou vivo no final da tribulação. Por isso que no livro de Tessalonicenses fala assim, nós os que ficarmos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, nós os que ficarmos, nós os que ficou para trás na tribulação, seremos arrebatados para encontrar o Salvador nos ares. Não é lá na glória, é nos ares, porque de lá já vai vir para a terra. Então existe duas colheitas, uma vai para o Monte Sião, lá para o templo, para ser apresentada a Yahweh, a outra só vai ter as nuvens. A primeira colheita é a colheita da primícia da cevada, vai lá para o trono, lá para o Monte Sião. Mas a segunda colheita não. Ele está nas nuvens, ele não está no trono, lá na glória, ele já largou lá e veio, parou por cima da terra. Faz-se agora a segunda colheita. Aí diz, versículo 14. Nisto outro anjo que saiu do templo gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem, lança tua foice e ceifa, chegou a hora da ceifa, pois a seara da terra está madura. E o que estava sentado na nuvem lançou então a sua foice e a seara da terra foi ceifada. Está vendo? Seara, por que ele está falando seara? Porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, Paulo fala, vós sois a seara do Criador. E eu, mais Apolo, somos cooperadores. Eu plantei, Apolo regou. Vocês são a seara, mas o importante é o Criador, que dá o crescimento. Nós somos a seara, a cevada e o trigo. Porém, tem que ser colhido. E um vai ser colhido antes da tribulação e outro depois da tribulação. Queria que os pastores, eles vão ver, na tribulação eles vão ver esse vídeo e vão entender o quanto Yahweh é magnífico. E ele fala através de coisas simples. Ele está falando através da sua plantação no Velho Testamento. Como é que é feito a colheita, como é que vai acontecer o arrebatamento. De 2 vezes. Tremendo demais. Agora o que acontece? Aqui diz assim. Nisto saiu do templo que está no céu outro anjo também. Ele, o versículo 17. Ele tinha uma foice afiada. E o outro anjo que tem o poder sobre o fogo saiu do altar e gritou em alta voz ao que segurava a foice afiada. Lança a foice e vinde-me os cachos da videira da terra, pois suas uvas amadureceram. Agora ele está falando dos ímpios. Dos ímpios. Agora vai. O anjo lançou então a foice afiada na terra e vindimou a videira, lançando-a depois no grande lagar do furor da ira do Criador. Está comparando essas videiras aqui agora, essas frutas aqui agora, com os ímpios. Falando que Yahushua vai pisar, igual já quando a pessoa vai fazer vinho, no Velho Testamento, eles pisavam no vinho, assim, com os pés, pisando, e ia correndo aquele caldo ali, parecendo sangue. O que está escrito aqui? O que está falando aqui? Que vai calcar os pés, por quê? Porque Yahushua vai vir nas nuvens do céu com o seu exército para a guerra do Armagedon. Porém, a guerra do Armagedon vai juntar quase todos os países do mundo em volta de Jerusalém, de El Shalom, contra Israel. E aí Israel vai cair de joelho e vai reconhecer Yahushua como Salvador. Porque lá no livro de Zacarias diz, derramarei sobre eles um espírito de graça e de súplica. E eles clamarão pelo unigênito do Pai e vão dizer, agora eu reconheço que aquele que esteve aqui é o verdadeiro Mashiach. Então, Yahushua vai aparecer lá em cima
com grande poder e glória, e vai vir, vai arrebentar com o exército da besta e vai matar milhares. Por isso que aqui fala assim, ó, o seu sangue corre até os freios dos cavalos. Vai ser uma matança terrível. Vai matar mais gente que ele nunca matou na vida. Lá no Velho Testamento, o anjo de Yahweh, que é o próprio Yahweh, matou muita gente. Mas não vai ser igual nessa guerra, que nessa guerra ele vai vir para eliminar todo o exército da China, da Europa e do mundo inteiro que vai se levantar contra Israel e vai cercar Yahushalã, Jerusalém ali. Mas na última hora, eles vão pensar, agora está acabado. Na última hora, Yahusha desce com o seu exército e arrebenta tudo. E aí, cumpre-se o Apocalipse 14. Viu, irmãos? Versículo por versículo. Nós estudamos versículo por versículo. Não tem outro entendimento. Esse é o entendimento que Yahweh nos deu agora no final dos tempos. Tirando todas as vendas, tirando tudo que estava embaçando nossos olhos, ele veio e tirou. Por isso que ele falou que as profecias do livro de Daniel e do livro de Apocalipse seriam reveladas no final dos tempos. Falou para Daniel, Daniel, sela o livro, porque ele só vai ser entendido no final dos tempos. Sela o livro, porque não é para a sua época, é para a época do fim. A palavra Apocalipse significa revelação. Revelação. É as revelações de Yahweh para o final dos tempos. O Apocalipse foi revelado diante dos nossos olhos. Hoje nós entendemos que aqueles gafanhotos não são gafanhotos, que ele é helicóptero de guerra. Aquilo ali, ó, que sai da boca ali dos cavaleiros, ali, montados nos cavaleiros, cuspindo fogo, fumaça, enxofre, tanques de guerra, faz com a sua cauda, faz um giro ali, ó, e com a cabeça das caudas mata os homens. Tanque de guerra. Então tudo foi revelado a nós. O Apocalipse foi aberto diante dos nossos olhos, o livro de Daniel foi aberto diante dos nossos olhos. Agora vamos voltar. Agora eu vou voltar. Vou voltar agora ao dia 15 de Nissan agora. Só que antes de eu voltar ao dia 15 de Nissan, deixa eu beber aqui um gole de Guaraná aqui, porque minha garganta secou. Olha aqui, irmãos, que coisa tremenda. Laodiceia, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma delas tem um período de 7 anos. Laodiceia, não precisa nem de eu falar, que todo mundo sabe que vai ser 7 anos, porque vai ser 7 anos de tribulação. Fala que o anticristo vai fazer um acordo de paz com muitos por uma semana é 7 anos, é a semana de Daniel, são 70 semanas, quem está me acompanhando já aprendeu, já. Até nas denominações sabe disso, que a tribulação vai ter um período de 7 anos. Só que o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte, tanto para Laodiceia vai ser 7 anos, quanto para Filadélfia vai ser 7 anos. José do Egito, quando foi levado para o Egito, foi 2 Shemitah. Foi 2 semanas de 7 anos. O faraó teve um sonho, pediu ele para interpretar, falou, sonhei com 7 espigas gordas e 7 espigas murchas. E sonhei com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. O que significa isso? Aí José do Egito interpretou para ele, falou, as 7 vacas gordas é que vai ter 7 anos de bonanças. E as 7 vacas magrinhas é que vai vir 7 anos de escassez, vai vir 7 anos de fome. Então eu te aconselho você juntar muito trigo para poder depois passar os 7 anos de escassez. 2 Shemitahs. Mesma coisa, Filadélfia, ela tem 7 anos, Laodiceia tem 7 anos. Vou colocar aí os documentos aqui do Brasil para você ver o Brasil batendo recorde. E agora em 2024 já falou que não vai bater recorde demais. Por quê? Porque tudo indica que a tribulação vai começar em abril e vai vir agora os 7 anos de escassez. Porque 7 anos para trás, de 2023 para trás, foi 7 anos de bonança no Brasil, só colhendo, e no mundo inteiro. Por isso que lá agora na Europa teve um protesto lá que até hoje os agricultores estão moendo o cacete lá, porque a Europa agora quer meter imposto neles e não quer aceitar eles a plantar mais. Por quê? Porque a nova ordem mundial quer cumprir a Agenda 2030. E na Agenda 2030 não é para haver comer para todo mundo. Na Agenda 2030 eles estão falando que a vaca está peidando e o peido da vaca está poluindo o meio ambiente, para poder parar de criar vaca. E estão dizendo que nós temos que comer inseto, barata, porque nós não podemos comer carne de gado, porque isso quer trazer a fome no mundo. Então lá na Ucrânia já não está plantando nada por causa da guerra. É um dos países que mais produzia alimento no mundo inteiro. Aqui os outros países ali tudo é fraco. África, tudo passando fome ali, muita gente passando fome. Oriente Médio não produz nada. A Europa, que produz muito, lá agora, maior protesto. Por quê? Porque eles querem acabar com os agricultores. E eles também querem fazer os agricultores do Brasil parar de criar gado, falando que agora vai dificultar para eles, porque é chegando agora 7 anos de escassez. Coloca aí na tela os documentos dos recordes aí, ó.
Produção 2021 bate novo recorde, 740 bilhões, tá vendo aí? Aí, 2022, valor da produção agrícola do Brasil bateu novo recorde. 2023, aí ó, novo recorde, 1 bilhão de toneladas de produtos agrícolas. Agora 2024. Produção agropecuária deve ter queda em 2024. Por causa de quê? Lá fala, por causa da situação climática. Mas tudo por causa da nova ordem mundial, que está querendo cumprir a Agenda 2030, e eles também sabem que isso é bíblico. José do Egito foi 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. Agora, nós estamos entrando para os últimos 7 anos, que vai chegar em 6001, porque o calendário é 1001, 2001, 3001, 6001. 6001 começa o 7º milênio. E Al deu 6 dias para o homem trabalhar e descansar no 7º. Plantar a terra durante 6 anos e deixar ela descansar no 7º. Agora chegou a hora de passar os 7 anos e deixar a terra descansar durante 1000 anos. Porém, tem 7 anos até chegar em 6001. E agora outra coisa que eu quero trazer para os irmãos também é o seguinte. Gênesis capítulo 29, se você ler do 29, versículos 16 e 28, lá fala que Jacó, ele casou com 2 mulheres. Ele teve que conquistar 2 mulheres, Lia e Raquel. Porém, ele casou com Lia, depois ele foi lá e falou com Labão, mas eu quero a outra também, eu quero a Raquel. E aí Labão virou e falou, então é mais 7 anos, porque você ralou 7 anos para conquistar Lia. Agora você vai trabalhar mais 7 anos para poder você conquistar Raquel. E Alcha está preparando a Filadélfia. Lia é Filadélfia. Raquel é Laodiceia. Filadélfia está sendo preparada há 7 anos. Para quê? Para casar com Yalcha. Por quê? Porque vai ter 2 casamentos. Eu falei isso em vários vídeos meus. Que quando você lê Apocalipse 19, versículo 7, fala assim, bem-aventurado, à noite só ler o texto, senão eu vou ficar meio perdido. Apocalipse capítulo 19, versículo 7, ele diz assim, eu falei que tem 2 casamentos. Quem me acompanha sabe disso. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremos-nos e exultemos, demos-lhe glória, porque estão para realizar-se as núpcias do Cordeiro, e a sua noiva já está pronta. Concederam-lhe vestir de linho fino, puro, resplandecente, pois o linho representa a conduta justa dos santos. Essa é Filadélfia. Vai casar agora. Por quê? Porque tem 7 anos que ela está sendo preparada. Olha o linho aí, ó. Ela vestiu com linho puro. Ela está sendo preparada há 7 anos. Essa é a Lia. Mas aí, Yalcha não quer só Filadélfia. Ele quer Laodiceia também. Porém, Laodiceia, ele vai ter que trabalhar nela mais 7 anos para ela chegar ao ponto dela casar com ele. Por isso que quando você chega em Apocalipse capítulo 21, agora já é o 2º casamento. Agora junta tudo. Junta Lia com Raquel. Agora junta Filadélfia com Laodiceia. Olha o que fala. Vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu se passaram, e a primeira terra, e o mar já não existe mais. Ó, vi também descer do céu de junto do Criador a cidade santa, uma nova Yalchalã, uma voz forte, uma nova Yalchalã pronta como esposa que se enfeitou para o seu marido. Vai estar tudo junto aqui, ó. Laodiceia e Filadélfia. Então tem 2 casamentos. Só que o que eu estou querendo trazer para você é que existe 2 Shemitah, 2 semanas de 7 anos. José, vaca gorda, 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. Jacó trabalhou 7 anos para poder casar com Lia. Depois mais 7 anos para casar com Raquel. E Alcha, 7 anos preparando Filadélfia. Depois mais 7 anos preparando Laodiceia. Vou colocar o documento meu na tela aí quando eu comecei a pregar. Deixa eu ver. Aqui. Eu comecei a pregar, o irmão vai mostrar as fotos aí. 12 de março de 2017. Aí os vídeos, tudo aí, ó. O primeiro vídeo que eu comecei a pregar foi aquele lá de baixo, onde está escrito, o fim está próximo. Olha aí, ó. 7 anos. 7 anos atrás. E que dia que foi? 12 de março, está marcado aí, 12 de março. Então, irmãos, agora em abril, nós temos 7 anos que Filadélfia está sendo preparada para poder subir no arrebatamento.
Não podemos esquecer do que o apóstolo Shaul falou. O apóstolo Shaul foi o primeiro mensageiro. Ele foi o mensageiro da era de Éfeso. O que ele falou para aquele... O que ele falou que ele estava fazendo com aqueles crentes daquela época, daquela era? O que ele falou? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3. Eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a um único esposo, a Yahushua Mashiach. Agora eu tomo as palavras de Paulo e de Shaul e digo para vocês, meus irmãos. Eu quero vos apresentar como uma virgem pura, ao único esposo, Yahushua o Mashiach. Yahushua Mashiach. Por quê? Porque Yahushua não é Jesus. Eu prego Yahushua. O resto do mundo prega Yeshua, prega Jesus, prega Jesus. Mas quem prega Yahushua, eu prego Yahushua. Por quê? Porque a Filadélfia foi revelado o nome. O que Yahushua falou para o mensageiro da igreja de Filadélfia? Eu sou o santo, o verdadeiro. Você não negou o meu nome. Ele falou isso para o mensageiro da igreja de Filadélfia. Leia lá. Eu sou o santo, o verdadeiro. Eu não sou o imundo, o porco, não. E você não negou o meu nome. Porque guardaste a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação. Então, eu tomo as palavras de Paulo e digo para vocês, irmão. Eu preguei para vocês, sai fora da trindade, sai fora do quarto evangelho, sai fora do Deus porco, sai fora da palavra Deus, da palavra Senhor, para vocês se tornarem a noiva que vai ser apresentada, a noiva dessa era, que vai ser apresentada ao Mashiach. O apóstolo Shaul tem a obrigação dele de apresentar aquele pessoal daquela era, mas eu tenho a obrigação de mostrar para os irmãos o que é idolatria e largar a Babilônia. Eu larguei a Babilônia e saí fora, vocês também largaram a Babilônia e saiu fora. Então, quando nós voltamos lá atrás, nós conseguimos ver também Ruth casou com Boaz. Boaz era um judeu, um Yaldim. A órfã, naquele momento, não casou, e nem Noemi. Então, quem vai casar primeiro é Filadélfia. Depois vai ser o casamento da Raquel, da Laodiceia. Ok, irmãos? Depois vai ser o casamento da órfã. Lá atrás é a órfã e Ruth. Agora aqui eu estou pegando Lia e Raquel. Então está provado aí que inteirou 7 anos que nós estamos aí nessa jornada aí, mostrando para os irmãos. Eu achava que eu tinha algum conhecimento, depois em 2017 eu vi que eu tinha só o básico, que Al queria que eu crescesse junto com os irmãos, não na frente dos irmãos. Eu tinha o básico para poder mostrar que a trindade não existia, mas eu ainda pregava Jesus lá atrás, lá atrás, não, eu pregava Jesus. Depois eu vi o nome, Yahushua, tirei o sinal maçorético, ficou Yahushua, e Al foi mostrando, aí comecei em 2017. Olha o quanto nós crescemos de 2017 para cá. Eu não sabia do sinal do céu, eu não sabia de Nibiru, desse astro que vai passar aí, não sabia de nada disso. Mas Ial trouxe todo esse conhecimento, nos mostrou o filho da perdição, nos mostrou o falso profeta, e vem nos moldando e vem nos dando crescimento através da sua palavra. 7 anos, igual o irmão está mostrando aí. E olha o título, o fim está próximo. Então, o mensageiro de Filadélfia vem para mostrar o fim, vem para mostrar a bagaceira e vem para poder preparar a igreja de Filadélfia para ela poder sair fora. Por isso que no livro de Apocalipse capítulo 3 eu falo, eu venho sem demora. É muito curto o tempo, o arrebatamento vai acontecer, eu creio que vai ser agora esse ano, porque agora vai fechar o ciclo e esse calendário eu creio que está correto. Então, eu lamento muito para esses irmãos que estão no nosso meio desde 2017 e estão aí até agora dizendo, será que vai acontecer? Com dúvida. Isso chama-se incredulidade. Não decreto não, irmão, sai fora, porque tem tudo para ser agora. Se não acontecer, nós vamos continuar buscando a Yahweh dos Exércitos. Mas até aqui, essas palavras que ele mostrou para nós encaixam perfeitamente. É tremendo demais. Então tá. A mulher que dá a luz ao filho varão. Apocalipse capítulo 12. Agora eu vou entrar no capítulo 12 para nós terminarmos essa live e fechar ela com chave de ouro. Aqui Apocalipse capítulo 12 diz assim. Lá fala que a mulher deu a luz a um filho varão e seu filho foi arrebatado para o trono do Criador. Já mostrei vários vídeos meus, quem quiser, você que está me vendo pela primeira vez aí, vai lá e assista e você vai entender que a mulher que eu mostro aqui é a igreja em toda a terra. É a igreja de Laodiceia aí, esse pessoal tudo aí, em toda a terra aí. Então o que acontece? De dentro da igreja infiel vai sair a igreja fiel. De dentro da igreja infiel vai sair o filho varão. O filho varão é a igreja fiel. Aqui não se trata exclusivamente da pessoa do Salvador, não. Aqui está falando de um grupo de pessoas que se tornaram vencedores, que Yahushua foi formado neles.
Não está falando do Salvador, porque que é um grupo de pessoas. Quando você lê Apocalipse 2, versículo 11, fala assim, eles, está falando do filho varão que nasceu e foi arrebatado para o trono. Eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. Então, eles é no plural, é um grupo de pessoas. Como eu falei desde o início. Então, o que acontece? Essa mulher do Apocalipse 12 é a igreja de Laodiceia em toda a terra. Ela vai dar a luz a um grupo de vencedores que vai ser arrebatado. Porém, a Laodiceia não vai subir. Quem vai subir é só a criança, é o filho varão. Lá por quê? Porque no capítulo 12 e versículos 5 e 6 fala, ela deu a luz a um filho varão, e o seu filho varão foi arrebatado para o Criador. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Ela fica para poder passar pela tribulação, para passar pelo deserto. Deserto se refere a sofrimento. E essa mulher, a maioria dela está aqui, no Brasil e nos Estados Unidos. Por isso que eu falo que a igreja de lá vai vir para cá. Quando o Yellowstone arrebentar ali, ela tem que vir para cá. É a grande águia. Foi dada as asas da grande águia para que a mulher voasse até o deserto. E quando você olha no mapa mundi, os Estados Unidos, a águia está com os pezinhos posando no Brasil. Eu acredito que ela vai vir para cá para passar pela tribulação aqui. E lá ainda viram e falam assim, para ela ser alimentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Os últimos 3 anos e meio ela vai ser alimentada aqui no Brasil. Tanto quanto alimento físico, quanto alimento espiritual. Porque ela vai ter que aprender todas as verdades que vêm do Eterno. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahweh. Ela tem que aprender do zero. E aí o que acontece, irmão? Então, se você pegar Levítico, capítulo 12, versículo 5, lá fala que quando uma mulher dava a luz a uma menina mulher, ela ficava 14 dias impura. 14 dias impura, depois que ela dava a luz a uma menina mulher. Quando você pega Levítico capítulo 12, versículo 2, primeiro é 12, versículo 5, dá a luz a uma menina. 14 dias, a mãe que deu a luz fica impura. Aí quando você pega Levítico capítulo 12, versículo 2, fala assim, e quando uma mulher dá a luz a um homem, a um filho varão, a um homem, ela fica 7 dias impura. Então Laodiceia vai dar a luz a uma menina? Não. Apocalipse 12, versículo 5 fala, ela deu a luz a um filho varão. Filho varão é maneira de falar, viu, irmãos? É espiritual. Ela deu a luz a um filho varão. Então ela não vai ficar 14 dias impura. Ela vai ficar 7 dias impura, passando pela tribulação. Por isso, esses 7 dias representam os 7 anos que a Laodiceia vai passar na tribulação, por causa da sua impureza. Igual Miriam. Miriam, no Velho Testamento, se rebelou contra Moisés. E aí Yahweh virou para ela e falou assim, com Moisés eu falo face a face e eu revelo ele a minha palavra. Com ele eu falo, face a face revelo a ele as minhas palavras. Porque eu constituí sobre a minha casa, coloquei ele para mostrar a mensagem para todo esse povo. Então Yahweh ele levanta uma pessoa e traz a mensagem. Mas ela se rebelou contra Moisés e contra a palavra que Moisés estava trazendo. E Yahweh virou e falou, leva Miriam para o deserto, para ela ficar 7 dias fora do arraial. A igreja de Laodiceia vai ficar 7 anos fora do arraial. A igreja de Laodiceia vai ficar 7 anos na tribulação, se purificando, para ela entender que Yahweh dos exércitos levanta um mensageiro em cada era e que não adianta ela bater de frente com a palavra do Criador, não. A palavra revelada tem que se cumprir. E hoje Laodiceia é rebelde. É rebelde. Aconselho que compre de mim colírios para ungir os teus olhos a fim de que veja. Não é fazer teologia nem bacharel, não. É pedir entendimento do Espírito do Eterno. Mas ela vai aprender na tribulação, porque é o período que ela vai passar se purificando, igual Miriam passou se purificando. Miriam purificou de quê? De uma lepra que ela pegou. Na hora que ela se levantou contra Moisés, Yahweh mandou uma lepra nela. E no Velho Testamento, lepra era considerado como algo impuro. Por isso, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 41, o leproso falou para Yahweh, se você quiseres, você pode me purificar. E Yahweh falou, eu quero, seja puro. A lepra é impureza. Laodiceia está leprosa, precisa se purificar. E aí, então, irmãos, agora, deu para ficar claro agora que nós temos 7 anos? É 7 anos de Filadélfia e 7 anos de Laodiceia? Tá claro demais. Peraí, deixa eu só terminar aqui então. Então o que acontece? Vou colocar o vídeo da inseminação mais uma vez aí, mostrando quando é que aconteceu a inseminação. Por quê? Porque a inseminação é um sinal que quando o filho varão começou a ser formado. E de lá para cá tem 7 anos. Então agora em abril, o menino tem que nascer. Ele tem que nascer. E ele tem que nascer à meia-noite. Vou colocar o vídeo aí mais uma vez. Vejam isso.
Aqui está a constelação de Leão. Aqui está o cometa que eu estou comentando. Eu posso dizer algo sobre isso já, mas não vou. O que eu vou fazer é reproduzir isso 2 vezes. Eu vou mostrar isso. Aqui está na data de meados de 2016. Era ali que ele estava na metade de 2016. É meados de 2016, em julho. Eu vou reproduzir isso 2 vezes. Vou deixar vocês apenas assistirem na primeira vez e vocês decidam o que é isso. Vou reproduzir de novo e vou lhes dizer as minhas impressões. O que eu vou fazer é avançar nessa linha do tempo, dia a dia. Aqui vamos nós. Avançando, estamos em agosto de 2016. Eu também quero que você preste atenção em Júpiter. Júpiter está bem aqui. Avançando, aí está. Avançando em setembro de 2016, outubro, vou centralizar para vocês. Aqui está Júpiter. E aqui está o cometa que estou falando. Vou centralizar um pouco mais e continuar avançando até meados de novembro do ano passado. Avançando. Repare para onde esse cometa está se dirigindo. Para Virgem. Aqui está Júpiter, aqui está o cometa, as pernas de Virgem, braços e cabeça. Avançando, vou avançar até meados de novembro e vejam isso. Essa coisa entre as pernas, entra entre as pernas de Virgem e Júpiter imediatamente. Entra também bem aqui. Eu estou perplexo. É loucura. Eu vou voltar e vou dizer o que está acontecendo. Voltei para a metade e depois vou avançar. Basicamente, isso parece, para mim, estamos em Leão outra vez. Na metade de 2016. Essa coisa parece para mim como um esperma. Para mim parece que Leão, a realeza, está inseminando Virgem. É isso que parece. Eu chamo isso de cometa da concepção, porque basicamente é isso que está acontecendo. Leão e Virgem estão concebendo entre a metade de 2016 e novembro, próximo do final de 2016. Vejam isso mais uma vez. Eu acho isso loucura. Aqui está Júpiter, avançando outra vez. Vou centralizar para vocês. Aqui está a Virgem. Aqui vamos nós. Continua avançando. E, basicamente, esses dois são como... Veja a relação desses dois. O cometa entra entre as pernas e então Júpiter está em seu útero. Júpiter está no útero. É assombroso. Qualquer um que pense que isso é aleatório e não planejado, apenas isso, esse alinhamento, se eu for para o futuro, quando falamos do sinal que todos conhecem, entrando direto em setembro, 23 de setembro, nós temos o alinhamento ali, que todos vocês já conhecem. Mas o que eu acabei de mostrar, antes disso, 9 meses antes, foi a inseminação de Virgem. Então, por 9 meses, Júpiter está ali e depois sai.
virgem sendo inseminada. É isso que eu estou mostrando agora. Tremendo, né, irmão? Então, Ial fez esse sinal do céu, fez para mim, fez para você, ele fez para aqueles que querem fazer parte do filho varão. Esse sinal foi feito para nós entendermos que depois de um período de 7 anos, o filho varão, ele tem que nascer. E é interessante que Ial, ele traz os seus filhos através do leão, através de Yahshua Mashiach, viu lá que coisa magnífica? Por isso que o apóstolo Paulo, o apóstolo Saulo falou, eu sinto dores de parto até que Yahshua seja formado em vós, relacionado com a questão de uma mulher dar à luz. E ela falou aí do primeiro sinal do Apocalipse 12. O primeiro sinal do Apocalipse 12 cumpriu em 2017, dia 23 de setembro. A mulher com a coroa de 12 estrelas na cabeça, o sol sobre os ombros, aí o irmão pode até aproximar, o sol sobre os ombros, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e a lua debaixo dos pés, e o planeta Júpiter dentro do seu ventre. O planeta Júpiter representando o filho varão, porque o planeta Júpiter é conhecido como planeta rei, e o filho varão será rei. Então, Ial já deu o primeiro sinal, agora está faltando o segundo sinal. Qual que é o segundo sinal? O segundo sinal é o dragão vermelho, que vai se posicionar diante da mulher para ela nascer literalmente. O primeiro sinal é só um aviso. Agora vai vir o segundo. O segundo sinal é a hora que o menino nasce mesmo. É literal. Vai nascer. Porque no primeiro sinal fala, eu vi um sinal no céu. Algumas pessoas falam, foi visto o sinal do céu. Uma mulher com a coroa de 12 estrelas na cabeça, com o sol sobre ela e com a lua debaixo dos pés, que estava grávida, pronto para dar à luz. Foi dado o primeiro sinal. Tudo, os de alinhamento aconteceu. 23 de setembro de 2017. E essa inseminação aí, quando ele começou a ser gerado. 16 de 11 de 2016. Então o que acontece? Agora é o segundo sinal. Aí ele vira e fala assim, Apocalipse 12, versículo 4. Foi visto um outro sinal no céu. Agora é o segundo. É quando o menino nasce. Fala, um grande dragão vermelho, que se parou diante da mulher para dar à luz ao seu filho tão logo ele nascesse. E aí agora esse sinal, agora vai estar, esse menino agora vai estar sendo representado pela lua cheia. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. E a mulher é a constelação de Virgem, novamente. Tá sendo, porque o sinal é no céu, não é na terra. O sinal é no céu. Por isso que o Eterno fez o sinal no céu, na constelação de Virgem. Tudo que está lá é o Evangelho do Eterno sendo mostrado para nós aqui na terra. E aí o que acontece agora? O segundo sinal, o dragão vermelho, Satanás, nós sabemos que no mundo espiritual é Satanás. No mundo físico é um astro que vai passar perto da terra. Bem na hora que o menino vai estar nascendo. Bem na hora do arrebatamento, esse astro vai estar passando. Chamado de dragão vermelho. Aí falei, parou diante da mulher para devorar o filho, tão logo ele nasce. Nasceu-lhe, pois, o filho varão e foi arrebatado para o trono do Criador. Que dia? Dia 15 de Abib. Agora eu vou pegar o 15 de Abib, bater forte nessa questão agora. Porque os desinformantes dizem que ninguém pode saber o dia do primeiro arrebatamento. É Laodiceia que está falando isso, nós temos que dar um desconto também. Então o que acontece? Eu mostrei, já lancei um vídeo aí, quem quiser ver lá, Êxodo 12 versus Apocalipse 12. Se eu não quiser colocar na tela, o irmão vai colocar para vocês verem. Ali, aquele vídeo ele é tremendo aí, ó. Quem não assistiu, quiser assistir, pode assistir a primeira vez. Êxodo 12 versus Apocalipse 12. Pode ver que até o capítulo é o mesmo, 12 e 12, tá vendo? Tudo que está lá no Êxodo 12 está em Apocalipse 12, é isso que eu mostro. Lá no Êxodo 12 tinha os primogênitos. Apocalipse 12 tem os primogênitos, que é o filho varão. Lá em Êxodo 12 tinha que passar o sangue do cordeiro, tinha o sangue do cordeiro para poder ganhar o livramento. Em Apocalipse 12, eles o venceram graças ao sangue do cordeiro. Em Êxodo 12, a mulher Israel foge para o deserto. Em Apocalipse 12, a igreja de Laodiceia foge para o deserto. E assim por diante. Assista lá que você vai ver. Que coisa magnífica que é esse vídeo aí. E aí o que acontece? Lá em Êxodo 12, mostra o dia do arrebatamento. Por quê? Porque eles saíram no dia 15 de Abib. À meia-noite do dia 15, que Moisés sacrificou o cordeiro, à meia-noite, o anjo da morte passou e trouxe a morte dos primogênitos de Faraó. Mas os primogênitos de Israel ganhou o livramento. O anjo da morte é o astro que vai passar. Por isso que no livro de Jó, capítulo 20, fala que Jó, capítulo 34, versículo 20, fala que ele vai passar à meia-noite, haverá morte. É ele passando. À meia-noite, muitos morrerão. Mas os poderosos serão arrebatados não por uma força visível. Jó, capítulo 34, versículo 20. E Êxodo, capítulo 12, versículo 29, fala que o anjo da morte passou
à meia-noite. A meia-noite passou o anjo da morte. Êxodo 12, versículo 29. Então, quando você interliga, você consegue ver que tudo que está lá está aqui. E lá está a data do arrebatamento. Porque o anjo da morte, o astro, lá, o anjo da morte, a palavra peça significa passar por cima. Se você olhar o significado dessa palavra Nibiru, significa planeta de passagem. Talvez seja Vênus ou outro astro, planeta X, não interessa. É um astro que vai passar. E ele vai passar bem na hora do arrebatamento. E o que acontece então, irmãos? A questão é o seguinte, é o dia. Lá foi no dia 15 de Nissan. É tanto que no livro de Números, capítulo 33, versículo 3, fala que os primogênitos saíram no dia 15 e entrou na terra da promessa no dia 15. Agora eu estou batendo forte no dia 15 de Abib, mostrando mais uma vez que não tem arrebatamento fora do dia 15 de Abib. Esse é o dia que o cordeiro foi sacrificado lá no Jardim do Éden. De lá para cá, Yahweh está contando os anos, encerra um ano no dia 15, começa outro ano no dia 15. Encerra um ano no dia 15 de Abib. O nome original é Abib, que significa frutos maduros, é a cevada madura. Então, o que acontece? Aí você chega no livro de Deuteronômio, capítulo 12, aliás, Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Vi a igreja dos primogênitos no Monte Sião. Apocalipse 14, versículo 2. Vi os 144 mil no Monte Sião. Porém, eles vão para o Monte Sião no dia 15 de Abib. E eles vão que hora? À meia-noite, porque é a hora que o anjo da morte passou. É a hora que eles ganhou o livramento, graças ao sangue do Cordeiro. É por isso que está no livro de Jó. À meia-noite, os poderosos serão tirados, não por uma força visível. É o espírito de Yahweh. E os poderosos aqui é o filho varão, é a parte mais forte da mulher. É os vencedores, é os fortes. Aí você chega em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 e 22. Fala que duas prostitutas tiveram um filho. O filho de uma morreu e o filho de uma das prostitutas estava viva. A outra foi lá e trocou ele enquanto ele estava dormindo. E quando ela chegou perante Salomão, ela falou: à meia-noite o meu filho foi tirado de mim. 1 Reis 3, 16 e 22. Então o menino, o filho varão, é tirado à meia-noite. E a revista The Economist, eu até fiz uma nova para me pôr aqui na minha casa. Aqui, ó. Se o irmão quiser colocar os quadros que eu mandei para os irmãos e para os irmãos ver os meus quadros aqui, que está dentro do meu quarto, aqui do meu estúdio aqui, ó. Amanhã eu tenho que buscar mais outro lá para me pôr aqui para completar a fila toda. Quando eles entrarem aqui, eles vão ter entendimento do que eu estava falando. Aí, ó. Escrevi bonitinho lá, ó. Apocalipse 12, filho varão, os menininhos lá, ó. Viu? Isso aí é a revista The Economist, da Nova Ordem Mundial. Quando o filho varão sair, aparece o anticristo. Lá por cima da cabeça dele está escrito 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Na hora que aquele que agora o detém for tirado, então será revelado o filho da perdição. Primeiro, esses menininhos têm que sair. E é quando? É na Páscoa, coisa em cima do cordeirinho aí. Lá atrás tem um imã puxando. É o arrebatamento. Ali vai ser levado para a glória. E aí tem 4 bolas aí que eu acredito que representam as 4 luas: janeiro, fevereiro, março e abril. Teve até um irmão aí também que teve um sonho aí tremendo aí. Esse irmão, os irmãos mandaram o sonho dele para mim. Eu ia até colocar o sonho dele aqui, mas depois acabei esquecendo. Mas ele no sonho dele, ele sonha com 4 luas e sonha com o arrebatamento. Aqueles que agarram no nome de Yahweh subirão no arrebatamento, no sonho dele. Então, irmãos, vamos então bater em cima dessa parte agora. Se o irmão tiver o conversor de calendário, o irmão pode colocar o conversor de